Estamos começando mais um Monarch Talks. Hoje vamos receber a Lara Nesteruk. Eu tô Obrigado. aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer é meu. Inclusive, galera, se você quiser mandar perguntas pra Lara, a gente abriu um tópico lá no Locals, que é monarch.locals.com. Aí no final da live a gente lê as perguntas, tá? Só quem pode mandar pergunta é quem é membro do Locals. Pra você ser membro, você tem que pagar uma grana lá, acho que é $5, né? $5, tá bom? Então manda ver, vai lá. E aí, como que tá essa vida de Lara? Pô, queria te dar os parabéns. Obrigado. Tô feliz por você de verdade. Quando tudo aconteceu, eu fiquei preocupada de verdade. Falei com a Luana, falei que você precisasse conversar com a gente, tivesse a fim de bater um papo. Eu imagino que as coisas deviam estar... Ah, sim. Tá bom. Porra, deve ter sido Tá uma no caos loucura. completo, né? E eu não postei que ia dar certo, não. Eu, inclusive, né, na época, falei, pô, fala pra ele sair de cena. Na verdade, eu dei um plano muito bom, que eu envolvi toda uma coisa. Falei, vai pra rehab, fica na rehab. Acho chique quando faz rehab. É chique, né? Porra. E aí fica essa coisa, né? Do tipo, olha, Ele mudou, ele tá, tá tentando. melhor, assim. assim. E aí eu fiquei surpresa, porque sem a rehab, você parou as droguetas todas, né? Parei. E isso, bom, só quem já fez sem rehab, que também foi meu caso, a gente tem ideia do quanto é difícil. Você estava em casa quando fez? Sim. Você nem saiu do ambiente também? Não saí. E a Luana, para isso, também foi essencial. Foi, com certeza. Ela ajudou, sem o Neto também não teria feito. Ela ajudou bastante, né? É bom ter alguém que, quando todo mundo te abandonou... Fica um pouquinho do teu lado, né? Sim. E aí, caramba, você fez bem, fico feliz, de verdade. Obrigado, Parabéns. Eu acho que, pra mim, eu sentia que eu não tinha muito escolha. Eu acho que seria, se eu ficasse afastado, pra mim, seria muito pesado na minha cabeça, assim. Você acha que o negócio é teu, assim? É da tua, sei lá, você se vê ainda com uma missão de manter a coisa acontecendo? Ah, com certeza. Eu sei que não sou eu que vou te entrevistar, tá? Só tô fazendo essa é uma pergunta. conversa, pode fazer pergunta à vontade, acho que é livre. Não, eu sou um cara muito rebelde, né? Então eu tenho uma vontade de não deixar quem me odeia ganhar. E eu achava que esse seria a melhor forma de eu só seguir a minha vida, né? Porque não posso achar que só porque todo mundo interpretou como se eu fosse um nazista, eu ia viver a vida como se isso fosse verdade, entendeu? Então eu preferi viver a vida como se eu tivesse sido mal interpretado, que foi o que aconteceu na minha visão, e seguir, né? E graças a Deus o Rumble apareceu, né? E aí ele me deu as ferramentas que eu precisava para poder ter longevidade aí nesse novo caminho. Faz quanto tempo que foi que tudo aconteceu? Foi em fevereiro, então uns 4 meses, né? Mas você ainda tem que falar sobre isso toda vez, né? Foi todo mundo forte, que vai né? encontrar uma vez, né, pelo menos. Pelo Que é a menos, primeira né? vez que a gente se encontra depois, é natural que a gente acabe trocando uma ideia sobre isso. Mas Sim. você deve estar passando isso com todo mundo que se encontra. Sim. E a galera gosta também de ouvir sobre esse assunto, né? Meio que mexeu com a sociedade em geral. Foi um negócio muito grande, né? Sim. Então, sempre quando eu falo sobre Pô, isso... o Joe Rogan falou seu nome. Pois é, né? Não esperava que fosse Não do desse jeito... jeito. não do jeito sonhado, mas enfim, uma vez estando lá, agora tá aberto. Pois é, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Olha só, e isso é uma coisa, essa frase é uma coisa. Eu lembro da primeira vez que eu li isso, uma seguidora mandou pra mim, depois de um baita de um cancelamento que eu tive, e eu gravei essa frase, e a frase era de alguém lá dos Estados Unidos, e era "Let them hate, just make sure they spell your name right." Que é tipo, pode deixar que eu odeiem, mas garanta que estão escrevendo seu nome certinho. Porque não tem uma publicidade ruim no fim das contas se você souber lidar. Sim. Eu concordo que ninguém... Aliás, né, eu acredito que ninguém cava cancelamento. Apesar da gente conhecer algumas pessoas que, diz a lenda, que cavam. Eu ainda não acredito que elas cavam. Porque pra cabeça é muito pesado. É pesado. Pô, é muito pesado. Eu diria até que eu cavei um pouquinho, porque eu falava as coisas que eu sabia que iam poder me causar um possível cancelamento, mas eu acredito que, se o mundo onde você deixa de falar as coisas que você pensa porque você tem medo de como a sociedade vai reagir, é um mundo tirânico, né? Pra onde a gente tá indo, né? Naturalmente, pra onde a gente tá indo. É preocupante, né? Você fica ligado nesses negócios de STF, de lei, de não sei Cara, o quê. eu só me ligo na medida que o TikTok permite, porque eu sou viciada no TikTok pra caramba e vira e mexe aparece alguma coisa ou outra lá. Mas eu realmente não sou a pessoa que fica se preocupando em ver as notícias de agora, porque eu tô focada no meu plano. E meu plano é poder ir embora daqui a hora que precisar. Pode crer. Né? Então, na verdade, por mim, eu já teria ido embora há muito tempo. Mas eu amo aquele homem ali, ele quer ficar. E a gente vai ficar aí ainda um pouco. Mas o negócio eu penso em todo o tempo que eu poderia estar me informando sobre qualquer outra coisa, eu estou preocupada em crescer o patrimônio ali, em aumentar o patrimônio, aumentar o meu trabalho, para poder pegar os paninhos de bunda e quem eu amo e ir embora quando se precisar, o cerco fechar. Sim.
Então, não fico ligada. Mas eu vejo o que está acontecendo. Eu vejo, né? O Sim. que aconteceu com aquele moço, aquele deputado, o outro o Alan dos Santos, que até hoje está fora. Pois é, ele voltou agora. Ele tá voltou? fazendo Olha lá, vídeo tá no vendo como eu não me YouTube. informo? Ele já voltou? Tá no Brasil? Não, ele voltou a fazer vídeo no YouTube. Ah, tá, mas tá fora. Acho que se ele pisar aqui, ele vai preso. Agora, eu vou te falar sobre isso. Na época que aconteceu o negócio do Daniel Silveira, ele chama, né? Sim. Eu lembro que eu automaticamente pensei, né? Não, que absurdo, o cara só falou e tal, não sei o quê. Mas aí você recebeu aqui uma convidada, me lembra o nome dela. Eu acho que ela é deputada também. Aquela que o gato na hora... No Lasco. Esqueci. Ela é jornalista? Isso. Ah, tá. E aí, ela, depois que terminou, ainda foi falar isso com o Neto. Mas ela explicou um ponto, assim, né? No fim das contas, tudo que acontece, Monarca, eu sempre penso, calma, gente, também ninguém é doido. Algum motivo tem. Sim. E não que eu concorde com o motivo do porquê o STF fez o que fez e dele fazer em si, mas eu me ligo no fato de que existe... Não é só doideira, não é só... Ele falou umas paradas bem merda, né? Realmente. Quando ela falou que o processo tem não sei quantas mil páginas, 15 mil páginas, eu falei, caramba, não, tem muita coisa além do que a gente imagina apenas. Sim, mas que também não é só ele, né? São várias pessoas. Eu conversei com o Cogos ontem, e ele falou que teve 2 amigos deles que foram protestar na frente da casa do Alexandre de Moraes e eles ficaram 40 dias presos, né? Caramba. Por protestar. Então... eu acho preocupante, na verdade. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo onde o judiciário tem um poder totalmente autoritário e soberano sobre o que se fala na sociedade. Isso é meio perverso, né? Porque faz com que as pessoas tenham medo de falar, né? Mas por isso que eu te perguntei se a causa é tua ou não. Porque, assim, eu vejo esse movimento todo, isso está acontecendo, tal, não sei o quê. Mas aí, Monark, por um minuto, às vezes, 4 horas da tarde, já muito cansada, com café na mão, eu paro e penso, tá, mas eu tô por mim, não tô pela luta. Sim. Então, assim, se pra eu ter paz, eu preciso falar, gente, bom, não vou lutar essa luta, não. Eu quero dormir tranquila. Sim. Quando essas duas coisas ficam na balança, eu opto pela minha paz. Pode crer. Eu sempre fui mais pela luta, na verdade, mas depois dessas coisas que aconteceram comigo, eu fico pensando. E você sabe que eu noto isso no seu discurso. Depois, eu vendo você falar, a gente até comentou isso lá em casa, mas eu noto que você tá um pouco mais do tipo, não, agora eu acho que eu considero a minha paz um pouco e... eu tenho um sentimento dentro de mim que é tipo, putz, eu já lutei a luta bastante já, e eu não sei... Agora passo o cedro, né? Pus o meu statement, né? Eu falei, eu mostrei pelo menos o que tava errado na minha visão e o como tava errado, e eu acho que até a forma com que eu fui cancelado meio que é uma evidência de como o mundo tá errado, né? Não que eu não poderia ter falado de uma forma mais eloquente ou inteligente e tal. Com certeza poderia. Uhum. Mas o fato de alguém expressar uma opinião que, na minha visão, é legítima, não é que eu quero que exista o partido, mas eu acho que a liberdade de expressão ela tinha que ser tão ampla ao ponto que, igual nos Estados Unidos, eles pudessem falar as merdas deles desde que eles não ameacem ninguém iminentemente ou algo do tipo, né? Agora, mas isso mais do que qualquer coisa, o que influenciou foi o estado, né, em que você estava. E eu te falo isso porque diferente de você, eu nunca expus exatamente quais situações. Mas situações muito ruins que eu passei por falar de jeito que eu não deveria ter falado, tal, eu também estava sob influência de drogas. E aí deu errado. E aí, uma das coisas que aconteceu uma vez, eu me lembro que eu fui dormir, eu não estava ligada que eu tinha falado, não estava ligada nem que eu tinha falado, nem sobre aquilo. E no dia seguinte eu acordei, estava tudo explodindo, e aí eu fui lá ver os meus vídeos e eu falei, caramba, eu não lembro disso. Sim. Já estava bem no final, bem na época antes de começar o tratamento, então já estava no pico do problema. E realmente, depois que eu dei que fiquei limpa, né, e tal, diminuiu muito as chances de eu falar algo de forma tola. Sim. Você sente isso as também, drogas, né? assim, se você abusar das drogas como eu tava abusando, você tá jogando um jogo perigoso, né? Que não Ainda era mais... pra ser, né? Não era pra gente fazer essas cagadas. Não era. É um erro meu, assim. Por isso que eu não fiquei puto com ninguém, ou puto com a vida, ou puto com Deus, aí, digamos assim, porque eu conseguia olhar pro meu passado e enxergar que claramente eu tava num caminho autodestrutivo e um caminho errado, né? Então, talvez, o que eu passei, talvez era o que eu precisava passar para eu poder evoluir. Atinar. Né? E aí eu parei de fumar e agora eu tô mais consciente. O foda de parar de fumar é que tudo que você... Ou parar de usar muita droga, né? Tudo que você tava represando de autoconsciência, começa a bater na tua porta, depois você fica limpo, né? Porque você... Você faz terapia? Não faço. Pô, esse é o próximo passo, hein? Segunda-feira eu vou lá. Eu sou muito receoso com esse negócio de terapia. Eu imagino.
Porque minha mãe é psicóloga e aí eu falava, pô, minha mãe é psicóloga e... E, pô, não olha- acho que ela tinha condição de me ajudar agora nisso. E aí fica um preconceito bobo com a profissão, entendeu? Mas eu tô repensando isso. É muito, eu penso, porque eu sou uma entusiasta de terapia, eu faço, sei lá, 10 anos, e é a única coisa que me segurou a vida inteira e o que possibilitou eu não ter caído em todas as vezes que eu deveria ter caído e não levantado foi isso. Mas eu penso muito assim, ó, faz parte do processo terapêutico você pensar que só funciona a terapia se você fizer com alguém que sabe mais que você, que é mais ajustado que você e que é melhor que você, chegar à conclusão na nossa própria arrogância de que essa pessoa não está disponível para nós. Então, eu tenho um amigo que fala, não, eu só vou fazer se for com o Jordan Peterson. Entende? Aí eu falo, faz parte do processo terapêutico você não ter o Jordan Peterson para fazer a sua terapia. Sim. E você sentar com alguém que não é o Jordan Peterson e você saber, na sua cabeça, né, na sua percepção, que essa pessoa não tem tudo que você tem de bagagem, não sabe o que você sabe, mas conseguir ver daquela troca ali com uma pessoa que você não esperava que te ajudasse, uma ajuda. Entende? Sim. Faz parte. O processo terapêutico tem uma lógica que é útil, né, para as Sim, pessoas. muito. E nada, ainda que não tivesse, ainda que você pega um cara ruim, ainda que nada é um momento para você falar por 1 hora com alguém, e nós adultos já temos menos amigos a essa altura da vida. Então, nada poder falar, né, poder botar para fora um pouco, eu acho que é um negócio essencial. Esses 10 anos que você faz terapia, você tá com a mesma pessoa? Não. Você vai trocando? É bom trocar? Como que funciona esse negócio? Então, assim, eu comecei a fazer terapia, acho que a primeira vez que eu fiz, eu era criança, a minha avó, a mãe do meu pai que me criou, me levou. Como meus pais são separados desde que eu sou muito novinha, eu nunca nem vi os dois juntos. Em algum momento da vida, ela encanou que eu não lidava bem com isso. Eu não sei te dizer se eu lidava bem ou não, porque eu era criança. Mas eu sei que eu fui na tia Renata Costa, eu lembro dela. Fui algumas vezes, né? Fui por um período. Mas era aquilo, a gente não tinha muita grana, muito recurso nem nada, então não pude ficar lá muito tempo. E aí, depois, eu comecei a ir por causa do transtorno alimentar. Eu tive compulsão alimentar real. Não essa compulsão que a gente ouve a galera, sei lá, aqui despirocar no bolo e falar, tô compulsiva. A minha era real. Eu comia comida do lixo, do tipo, daquela coisa de comer pra caramba, daí jogar tudo fora, falar, nunca mais vou fazer isso. E aí, ir lá no lixo no dia seguinte comer, e eu roubava comida, e era um negócio absurdo. E eu fui ganhando peso ao longo da vida, e aí eu procurei por isso. Mas, na época também, como não tinha muita grana, não tinha muito como fazer isso, era aquilo, né? Pô, pega aquela do plano, que aqui dá, não vai toda semana e tal. E depois, ainda por esse problema, eu acho que eu tinha 20 anos. 21, 22, por aí, quando a minha avó e meu pai me ajudaram. E aí eu comecei a fazer toda semana com uma pessoa que eu curtia demais, depois de tentar algumas. Fiquei com ela por mais ou menos uns 2, 3 anos. Aí, assim, isso que eu vou falar agora é só da minha cabeça. Não sei se os psicólogos falariam a mesma coisa. Tá. Mas o que eu senti é o seguinte, chega um momento na terapia que você fala, cara, não tá mais dando caldo. Não tá mais dando caldo. Como que você percebe isso? Eu saía de lá sem nada, assim, sem nenhum insight, sem nenhuma coisa para pensar, sem nada me incomodando. Porque para mim foi sempre muito nítido que o processo terapêutico tem que ser desconfortável, de alguma forma. Se eu vou lá para bater papo, eu prefiro bater papo com uma amiga. A gente compra os 200, 300 reais da sessão aqui em cerveja e a gente bate papo. A ideia não era essa. Então, quando eu saía de lá, sem estar incomodada, sem estar trabalhando nada, eu sentia que já tinha ido, já tinha dado. E aí, a gente passa, né? Você vai ver quando você começar a fazer, a gente passa pelo processo de começar a não querer ir, falar, não tenho nada para falar hoje, o que também é uma bobeira, porque hoje eu entendo que mesmo no dia que eu não tenho nada para falar, vai e fala, eu não tenho nada para falar, vai sair alguma coisa daqui. Mas, enfim, começava isso a ser muito repetitivo, aí eu via que eu estava pulando sessões demais, desmarcando muito e tal, e quando ia não estava legal, e eu falava, pronto, aqui já deu. Entendi. E aí ficava algumas semanas sem, alguns meses sem, e aí falava, vou procurar outro, porque não adianta, a corda aperta no pescoço, você fala, preciso. Você se apega à pessoa depois que você fica 0. 3 anos falando com ela? Eu, 0. 0, porque até uma coisa assim, eu sei que isso é do código de ética do psicólogo, mas a ideia é que você não saiba absolutamente nada sobre ele fora daqui. Entendi. E isso, sem saber da questão ética toda, sempre foi uma coisa que eu prezei. Então, assim, se em qualquer momento a psicóloga falasse comigo como se fosse de um jeito mais amistoso, não profissional, já me dava um... Não é isso que eu quero. Estamos indo pro caminho errado aqui. Exatamente, porque eu Entendi. precisava que ela fosse completamente... Objetiva.
Fora do contexto. Então, não teria chance de eu chamar minha psicóloga para uma festa. Vai ser o batizado de não sei quem. Ou, sei lá, na época não tinha redes sociais assim do jeito que é hoje. E é uma coisa que é um pequeno preconceito que eu tenho. Eu não conseguiria fazer terapia com alguém que eu acompanho na rede social, que eu vejo na rede social e tal. Você vai começar a analisar ela, né? Isso, esse é o ponto. Porque em algum momento a gente fica tentado a falar, tá, tô falando de família. Como será a família dela? Entendi. E o ponto é, não importa como é a família dela. Porque não é o testemunho dela que vai me tratar. É o que ela sabe do ponto de vista técnico. Entendi. Então, aí, beleza. Eu fui trocando de tempos em tempos nessa medida de sentir assim. E quando o problema com o álcool e tudo mais pegou muito antes da pandemia começar, o meu psiquiatra me indicou uma psicóloga que eu tô até hoje e gosto muito. E eu nunca a vi pessoalmente, porque a gente faz online desde a pandemia, né? E funciona online Cara, legal? eu tinha um puta preconceito com isso também. Eu falava, não, tem que olhar no olho, ela tem que poder ver, sei lá, minha mão mexendo, seja o que for. Expressões, tá? Mas, cara, puxa, me dei muito bem, porque uma das coisas que quem faz terapia passa é aquela coisa de falar assim, nossa, hoje, pô, tem que me arrumar, tem que sair, tem que ir até lá. Entendi. São Aí, 40 minutos dirigindo. São obstáculos, né? Exatamente. Então, eu já tive uma psicóloga, por exemplo, numa época muito boa, mas que era muito longe e realmente isso era uma questão. São Paulo, né? São Paulo, muito longe, é 1h30. Sim. E aí eu falava, não, cara, hoje não dá. Principalmente nessa época, trabalhando pra caramba, não dá. Então, a gente faz online, e aí, assim, o legal de fazer online é que eu posso fazer realmente qualquer parte. Então, tempos atrás, eu precisei viajar, estava na estrada, dirigindo, boto aqui o celular, dirigindo, vou fazendo com ela aqui. Se tiver corrido, faço assim, não é o ideal, mas melhor do que não fazer. Sim. Se eu tô viajando, a gente liga online, eu faço de lá e funciona muito bem. Essa é a beleza do online, né? Realmente é muito prático. Você pode fazer a hora que você quiser. E você tem todo mundo anda com o celular, né? Exatamente, então funciona. E aí, ao longo desses anos, então é o que eu te falei, hoje, só hoje, não 6 anos atrás, só hoje, do tipo, nos últimos 6 meses, eu, pela primeira vez, depois de 10 anos nessa, entendi que no dia que eu não quero ir, porque eu não tenho nada pra falar, é pra ir sim, porque dá. Tá? E é do nada, é você falar, não tem nada pra falar. E ela fala, não, beleza, e o que você fez hoje? Aí você fala, sei lá, hoje eu fui pra não sei onde, pô, esse negócio de trânsito é um negócio que me tira do sério. Pronto, ela já pegou aí. Entendi. Então vamos falar disso. Aí não é que ela vai tratar isso, mas é que na tua fala, ela vai pegar alguma coisa ali que isso vai desenvolver a conversa toda de vocês. E, sei lá, de repente, na loucura, você vê que uma coisa que você deixa transparecer no trânsito, na verdade, tem a ver com uma pira que você tem da tua infância, que você já desenvolveu com teu primo, sabe? Sei. Então, é assim, o tempo todo. Vale muito a pena porque é alguém fora do teu convívio. Ela não tá te julgando, e isso é muito importante, porque por mais que você tenha um amigo que você ame muito, é impossível que você não tenha um pouquinho de medo, um pouquinho de pesar com o julgamento. Você tem que conviver com ele também, né? Exatamente. Sim. E você pode botar a tua fraqueza ali, porque é uma coisa que eu tenho muito. Como eu tendo a ter essa coisa de ajudar as pessoas à minha volta, eu normalmente vou ter receio de demonstrar algum tipo de fraqueza para um amigo, porque eu não quero que ele pense que essa fraqueza me impede de ajudá-lo em algo. Entendi. Entende? Então, não é uma coisa de não mostrar a fraqueza por qualquer momento, por qualquer motivo de vaidade. É só porque eu penso, cara, como que eu vou falar para ele que eu tô nesse problema aqui, sei lá em casa, sendo que ele conta comigo para desabafar os problemas da casa dele. Eu não quero deixar de servi-lo. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendo, mas não tinha que ser recíproco na amizade? Poderia, não. Eu nem tô falando isso como uma coisa boa. Tô dizendo que é um erro meu. Tá, entendi. Não, tudo entendeu? Bem. E aí, assim, esse erro meu na terapia... Porque a pessoa lá não é sua amiga? Não é minha amiga. Não vai precisar de mim pra nada. Ela tá ali pra servir aquele momento. E já aconteceu de você pegar um profissional que não era legal? Porra, já muito. Esse negócio da compulsão alimentar, na época... eu tinha a compulsão e eu tinha, sei lá, 20 quilos mais do que eu tenho hoje. E eu não gostava do corpo que eu tava, eu não gostava da minha aparência. E eu nunca tive uma visão distorcida. Eu não me via maior nem nada disso. Eu não achava que eu era gorda, nada disso. Eu só não gostava daquele jeito e eu sabia que dava pra ficar como eu tô hoje. Porque o que eu queria não era uma coisa irreal. Eu não queria ter pernas de Gisele Bündchen. Eu sou baixinha, eu sou quadradinha, eu nunca vou ter. Não era isso que eu queria. O que eu queria era não estar daquele jeito. Então, quando eu procurava uma psicóloga e falava, eu não quero estar desse jeito, eu passei por uma psicóloga que ficou naquela de me botar na cabeça, não, mas você precisa se aceitar desse jeito, você tem que ficar desse jeito. E aí ela me mostrava, às vezes, a foto de alguém, olha aqui como ela é gordinha e tá na praia feliz. Aí eu falava, não, eu entendo, e, more power to her, tá tudo bem, mas não é o que eu quero. Sim. Então, sim, acontece de você não conseguir fazer com que a pessoa entenda o que você está falando. Sim. Agora, tem também, Monark, isso é muito importante na hora que você está começando com o profissional, não dá para ser tudo trocando muito rápido por essas coisas sem análise. Porque uma coisa é você sentar uma vez e falar, tá, por exemplo, nesse meu caso, eu queria ser mais magra, a pessoa falar, não, mas... E aí você fala, tá, calma, eu vou tentar te explicar de novo, e de novo, e de novo, para ver se você
se você não tá entendendo o que eu tô falando no geral. Porque se a cada coisinha também que, como psicólogo, você falar, ih, isso aqui não tá legal, você já sair, você não para. Entendi. Aí fica meio que você querendo sabotar porque você não quer, né? Esse negócio do, pô, não tá dando mais caldo. Mas calma, há quantas sessões não tá dando mais caldo? Entendi. Porque uma coisa não tá dando mais caldo nas 2 últimas. E ela é humano também, né? Exatamente, às vezes como... também. Exata. Agora, o negócio é, pô, já faz 6 meses, 3 meses, toda semana, e eu não tô tirando nada de lá, daí eu acho que já dá pra questionar. Entendi. Mas você vai num psicólogo, você não vai num psiquiatra, você não... Então, porque eu, na verdade, tenho os dois, são Tá. coisas diferentes. Tem Sim. psiquiatras que fazem o processo terapêutico também. Entendi. O meu, inclusive, faz, mas não faço com ele. O psiquiatra, ele é médico, ele fez medicina e ele pode prescrever medicação. Então, por exemplo, com o problema do transtorno alimentar ou do alcoolismo, eu fui a um psiquiatra para que ele me prescrevesse medicações para ajudar no processo. Acontece que a medicação, ela não resolve os problemas desse tipo. Então, você precisa fazer... Eu costumo dizer para os meus pacientes, por exemplo, que é como se você pudesse ser ajudado, ter uma mão te empurrando um pouco, enquanto você resolve o cerne do problema. Exemplifico. Então, assim, o negócio da compulsão alimentar, depois de muitos anos de terapia, eu vi que era uma questão muito forte da minha infância, de ter passado muita dificuldade, de não ter tido o que comer por muito tempo. Então, eu lembro da minha mãe falando para mim, quando eu ia na casa de um amiguinho, de um priminho, ela falava, come tudo que você puder lá, porque chegando aqui não vai ter. E essa mensagem, no geral, ficou gravada em mim. Pode crer. Então, eu levei essa mensagem para a vida e foi muito difícil sair disso. O psiquiatra, quando me prescrevia alguma coisa para esse urge de comer, esse impulso de comer, aquilo resolveria enquanto eu estaria tomando a medicação. Mas se eu não resolvesse esse pensamento instalado na minha cabeça desde a infância, quando eu parasse a medicação, ia parar o efeito. Sim. Então, o psiquiatra fez esse trabalho com a medicação e, enquanto isso, o psicólogo foi fazendo o trabalho da terapia para que, em um certo momento, eu pudesse tirar a medicação e seguir agora num novo pensamento. Sim, então, é um mindset seu que tinha que mudar, no exatamente, caso. Um pensamento. E como que muda esse mindset? Deve ser muito difícil. Muito e leva tempo, muito tempo. O processo de terapia é um processo lento. Não dá para pensar que em um ano a coisa vai resolver. Entendi. Porque às vezes você identifica, isso é uma parada da minha infância e tal, então... Mas só conscientemente. Mas mudar realmente inconscientemente, tirar isso de você, eu não sei nem como que seria isso. E aí, assim, tem terapia, a terapia tem linhas, né? Então, você pode fazer Gestalt, você pode fazer TCC, você pode fazer... São linhas diferentes de terapia. E aí, assim, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é uma das minhas favoritas, justamente tem alguns pontos que ajudam nisso do que você está falando, que tá, beleza, mas como que conscientemente eu vou conseguir? Existem exercícios para você fazer na hora que você sente aquela crise chegando, para você tentar parar e pensar no porquê dela, para você poder esmiuçar o porquê que ela está acontecendo. Então, isso esses são alguns passos que podem ser colocados quando o psicólogo é dessa linha e ele te intenciona a fazer isso. Agora, existem outras linhas em que os passos são outros, em que o fundamento é outro. De qualquer forma, é um trabalho braçal. Realmente não é uma coisa de você deitar e alguém, sei lá, faz alguma coisa ali no teu ouvido e você acorda sabendo. Não, é braçal, tipo vivendo hipnose, né? Que também é uma coisa que tem um fundamento científico bem bacana, mas mesmo isso não funciona assim. Deitei e entrei em trânsito e aí saí. Perdeu todos os traumas. Na verdade, a hipnose, quando feita nessa linha de terapia, ela tem um papel de ajudar, de contribuir para o processo terapêutico. Pode crer. Você já fez hipnose? Eu fiz em uma época, um dos meus psicólogos Sugeriu isso? Sugeriu, a gente fez algumas. E foi legal? Não? Cara, não foi uma coisa muito bacana para mim, não. O que não quer dizer que ela não seja legal. Claro. Como qualquer medicação ou terapia, para algumas pessoas vai funcionar melhor, para outras não tanto. Eu fico... Então, na verdade, essas não, porque daí essas não têm um embasamento científico robusto. Mas a hipnoterapia, sim, tem bastante. Não, pode crer. Eu fico um pouco com preconceito com os remédios que os psiquiatras dão, porque às vezes eu tenho, tipo, amigos meus, que eles vão lá no psiquiatra, ele receita um remédio, e aí eu tenho um amigo que tá, tipo, ele fica letárgico, parece que os remédios estão sugando a energia vital dele, entendeu? E aí eu falo, pô, isso é isso. Como que isso tá te ajudando? Então, deixa eu te falar até um pouco sobre isso, porque é um assunto que pipoca bastante lá para mim, porque é uma coisa que esse preconceito e essa visão desse jeito das medicações Sim. É o que mais acontece. E pode também, na maioria das vezes, é um erro do próprio médico de não saber explicar exatamente o que aquilo está fazendo. Tá. Então, assim, por exemplo, se o seu amigo, seja ele quem for, se ele estava num quadro depressivo muito grande e, de repente, ele estava, sei lá, com intenções suicidas ou ele estava com alguma coisa... E aí a medicação entra. Ela consegue consertar isso, mas ela deixou ele letárgico.
Pô, nessa hora a gente precisa colocar as coisas na balança e falar, tá, você quer agora, nesse momento agora, não tô falando pro resto da vida, mas nesse momento, você quer continuar com as intenções suicidas e passar por um período em que você pode acabar fazendo uma caca, ou você quer ficar um pouco letárgico, a gente tira esse outro risco aqui da frente, e aí vamos com a terapia e o resto para tentar consertar isso aqui, pra hora que tirar essa medicação, ficar tudo no 0 a 0. Entendi. O problema da medicação psiquiátrica é a gente achar que ela vai resolver o problema assim, Só por ela, como se fosse não a cura vai. da depressão, Isso. né? Ela é a ajuda. Ela é muito importante, fundamental. Em alguns casos de doenças da mente, ela é indispensável, mas ela não resolve o negócio sozinha. Por isso que é um processo terapêutico, cheio de outras coisas que vão acontecendo junto. Entendi. É que enquanto a pessoa não consegue colocar todos esses patos alinhados, pô, a gente precisa pelo menos brecar o cerne do problema. Então, às vezes, isso acontece. Pode crer, pode crer. É um problema mais complexo que só tomar remédio, né? Eu acho que tem muitas pessoas que ficam achando que vou lá, vou tomar o remédio E vai resolver. e fica só no remédio, né? Deve ser esse... E fora que, assim, até acertar o remédio, monarca, o negócio é longo. Porque essas medicações, a maioria delas tem efeito, não é tardio, é residual. Então, assim, você precisa de umas 2 semanas tomando para começar a ver os efeitos. Tá. Aí, então, você já está 2 semanas tomando, você começou a ver os efeitos, às vezes os colaterais vêm antes, então, enfim, tem que esperar. Entendi. Aí o cara vai lá, te passou uma medicação numa certa dosagem, e ele vai agora fazer testes, vai aumentar essa dosagem, vai diminuir, vai trocar a classe da medicação, vai aliar outras junto. Então, às vezes, é um processo de 6 meses até você falar, pronto, encontrei a medicação. É agora que começa a rodar o cronômetro. Pode crer. Mas foram 6 meses, às vezes, disso. E tem vários remédios que talvez não surjam pra você, né? Que não batem sim. bem com a sua fisiologia e Sim, tal. e por isso que é uma coisa que toda vez que alguém me perguntar, o que você tomou, qual que você tomou? Eu falo, cara, essas coisas não se falam porque a pessoa vai achar que é o remédio. Que era aí, não vou tomar isso porque a Lara é tomou... o tal, é esse. Não, não é. É o processo todo e a coisa de aumentando, diminuindo, tentando tratamentos alternativos e tudo mais. O tratamento que eu fiz, e que foi o mais incrível que eu fiz até hoje, que foi agora recentemente, comecei em janeiro, que eu fui fazer fora daqui, tem ele aqui já. Ainda é pouco, ainda é muito caro, mas que foi que puxa, salvou a minha vida, que foi o tratamento com ketamina. Você já ouviu falar? Não. Pô, é muito, muito legal mesmo. É um tratamento que não vai funcionar para absolutamente todo mundo. Mas no meu caso, foi. O que é a ketamina? Assim, a ketamina é um alucinógeno. E as pessoas aqui no Brasil conhecem mais porque a galera usa de forma errada e recreativa em festa. Entendi. Pra variar, né? Você sabe como é que é o drogado, né? O drogado, ele pega um troço que é legal e ele fala, já sei, pode ser mais legal ainda. Bota uma música aí, solta uma cerveja e vamos tomar. Não é assim que funciona. E aí, eu estava, né, no período eu já estava tratando a depressão há uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, estava muito ruim, porque mesmo tratando com o psicólogo e o psiquiatra, eu cheguei a fazer 3 sessões de terapia por semana, mais o psiquiatra, eu estava realmente tentando, e a depressão não só não estabilizou, quanto ela seguiu evoluindo. E isso é uma indicação para outros tipos de tratamento. Desculpa cortar. Como Pode que é falar. a depressão pra você? Como que você sente a depressão? Cara, é uma perda de vitalidade, porque é assim, o processo é assim, você começa a sentir uma tristeza muito grande o tempo todo, não é só mais pontual. E aí, essa tristeza deixa, depois de ser tristeza, para virar uma apatia total em relação a tudo, então nada mais te anima. As coisas que você mais ama fazer na vida passam a ser, sabe? E aí, isso vai escalonando a um ponto em que não é só que você tem apatia e tristeza, é que você realmente não quer fazer nada. E o nada não é só trabalhar ou sair de casa. É não querer tomar banho, é não querer comer, é não querer ir ao banheiro. Porque você pensa, tá, mas e aí? E aí, eu vou no banheiro? Não é uma coisa natural, porque na nossa cabeça, quando a gente está saudável, nem há esse pensamento. Por que ir ao banheiro? Ué, porque eu preciso ir, eu vou ao banheiro. Tô com vontade de mijar. Pois é. Mas quando você tá com a cabeça doente, é uma coisa, não, pera. Por quê? Porque você vai me dar trabalho de levantar. Entendi. Você entende? Então, é a cabeça funcionando de uma forma diferente, de uma forma errada. Desregular, né? Desregulada. Então, assim, aquelas coisas que você ama demais. Sei lá, treinar, ficar com o meu marido, escrever, ler, começam a ficar tipo, não. E aí a tristeza vai tomando conta de uma forma muito grande, e nisso vem a parte mais terrível, que eu acho que para todo mundo que é justamente quando você se dá conta de que não era para você estar tão triste assim, afinal, olha que vida legal você tem. Pô, você tá saudável, você tem um marido bacana, você tá ganhando dinheiro,
pela primeira vez na vida você tá bem. Como assim você tá triste? E aí a culpa disso é maior do que qualquer coisa. Porque afinal você não tem motivo pra estar triste. Sim. E aí você se questiona, por que eu tô triste se eu não tenho motivo pra estar triste? E tudo isso vira uma bola de neve absurda. E a coisa vai ficando muito, muito, muito ruim. Até que em algum momento, isso não é assim pra todo mundo, mas até que em algum momento, se a coisa for piorando, começam então os pensamentos de, cara, tá, como que eu paro essa dor? Aí você pode entrar numa parada suicida, né? Que é a parada suicida, que é como que eu paro? Porque aí a dor começa a ser tão grande, que você fala, cara, não é que eu não acredito que ninguém quer morrer, mas eu acredito que às vezes a gente quer parar a dor. E se para de custar sofrer. isso. Porque já que você não tá valorizando tanto a vida, porque você não tá vendo graça nela, e a dor é tão grande, você fala, tá, e de repente eu topo abrir mão da vida pra parar essa dor. Pode crer. E aí, o mais louco é que como a cabeça está doente, os pensamentos de morte não são macabros. Quando eu falo... Trazem alívios, né? Você sabe, pensar nessa isso. solução. Isso, é tipo quando você tá assim, sabe quando você tá trabalhando demais, mas aí você sabe que você vai viajar daqui 3 semanas, que você vai entrar de férias, você vai viajar. Sim. E aí você fica assim, empolgado que tá chegando. Sim. E quando você tem um dia muito ruim no trabalho, você fala, mas tudo bem, porque tá chegando a viagem, calma, vou... É como pensar na morte dessa forma. Pode crer. Do tipo, não, tá muito ruim, mas calma, já vai acabar. Vai acabar. Pode crer. E aí, o louco vai fazendo... Não é macabro, não é ruim. Na cabeça vai fazendo muito sentido. Então, assim, eu lembro que na minha cabeça o mais assustador é que fazia sentido no seguinte ponto. Tá, as pessoas à minha volta vão sofrer muito. Claro que vão. Mas eu conseguia ver o lado bom que iria acontecer depois que eu fosse com cada uma delas. Então, assim, eu planejei para quem que eu ia deixar o quê? Cada dinheiro, cada não sei o quê. Então, pô, o fulano vai sofrer, mas a vida dele tá feita. Sim. Meu marido vai sofrer pra caramba, mas, pô, ele vai amadurecer pra cacete, porque ele vai perder a pessoa que ele ama e isso vai fazer ele... Então, assim, tudo vai se encaixando de uma forma que você não consegue pensar nessa ideia de uma forma ruim. Você pensa, cara, é um alívio pra todo mundo. Eu vou parar de dar trabalho, porque também tem essa culpa. Sim. Né? Você tá dando trabalho pra todo mundo, pô. Teus amigos, toda vez que eles te chamam pra sair, você fala, vou, mas aí você não consegue ir. Sim. E aí fica, sabe? Só um peso pra todos. E aí eu tava nesse ponto já, a coisa tinha evoluído muito, os pensamentos estavam muito certos já pra mim. E eu tive uma amiga que fez um trabalho maravilhoso, porque ela me viu nessa situação e ela não foi falar comigo diretamente, ela foi falar com ele, porque ela imaginou que se falasse comigo... A gente já tá tão cansado, né? Que assim, eu não queria mais tentar mais nada. Eu já tava com a viagem programada, entende? Então eu falava, não, cara, deixa, vai acabar já. Relaxa, vai ficar tudo bem, já tá tudo certo. Isso. E ela foi falar com ele, porque o marido dela também já tinha passado por isso da mesma forma. E a gente tem uma história de vida bem parecida, eu e o marido dela. Então ela falou, cara, eu sei o que... E falou com ele. E aí o Neto veio falar comigo. Falou, ó, ela mora fora, né? A Fabi, ela mora em Miami. E lá o tratamento é muito mais... difundido, né? Lá, a maioria dos tratamentos com alucinógenos já estão em fase 3. Pô, é a América, né? O negócio é o ápice, né? E aí ela foi falar com ele e falou, ó, ele fez esse tratamento, salvou ele da depressão, salvou ele do alcoolismo também e tal, ajudou, né? E tal. E aí o Neto veio falar comigo, cara, vamos lá, vamos tentar e tal. E aí, como eu já tava com o plano todo feito de que eu já ia embora, eu falei pra ele, não, tudo bem, vamos, mas eu não tinha... planos de nem... Eu achava que nem ia dar tempo de tentar nada. Entendi. E aí, a sorte foi que ela veio aqui em janeiro, ela veio aqui para o Brasil, visitar a família dela, acabou me visitando, e veio ela, o marido, e veio o médico, que foi o médico que me tratou, que eles são amigos hoje em dia, e ele trabalha nesse centro de tratamento com ketamina lá, ele tem esse centro. E aí, eles conversaram bastante comigo, bastante, a gente ficou horas conversando, eles me contando sobre o tratamento e tal, e por mais que eu visse que tinha uma chance, mas eu já estava tão cansada que eu lembro que eu só topei pelos motivos errados. Porque o que eu pensei, e aí você vai me entender, foi... Falei, tá, cara, independente, você sabe que eu já peguei... Pensei isso. Falei, cara, porra, vamos lá ficar alto. Por que não? Pelo menos é interessante. Entendeu? Eu falei, então beleza, a gente vai viajar, que é um negócio que apesar de eu não estar conseguindo fazer por causa da depressão, eu gosto. E aí eu vou lá e vou ficar doidona. Pô, por que não? Vamos fazer. Então, o médico tá... Eu pensei isso, eu falei, pela primeira vez eu vou ficar em paz. O cara vai escrever aqui, ó, ficar loucona, e vai me dar. Eu vou falar, eu tô fazendo o que o médico falou. E aí Mas fui. aí você... Como que é o tratamento? Você toma a ketamina no consultório e aí tem um processo de conversa enquanto você tá doidona? É assim? Então, é assim, existem algumas formas de fazer. Tem essa forma de fazer lá no ambulatório, no consultório dele, mas também tem a forma de fazer em casa, que foi o que a gente preferiu. Então, a gente pegou um Airbnb lá e ia, ele ou alguém do centro vai lá para acompanhar. Tá. Hoje em dia, a gente segue o tratamento aqui e hoje o centro de tratamento lá tem um aplicativo, então eles podem acompanhar a gente à distância,
mas basicamente só o que você precisa é de um sitter, né? Uma pessoa que fica ao seu lado fazendo a condução da sessão, que eu vou te explicar como é. Tá. Mas então a gente escolheu fazer dessa forma. Então ele foi primeiro, fez uma consulta, perguntou tudo, né? Pegou todas as informações, todas as medicações que estão tomando e tudo mais. E aí a gente escolheu fazer de forma sublingual. Então tem sublingual, tem intramuscular e intravenosa. Intramuscular e intravenosa faz lá no consultório, sublingual dá pra fazer em casa. Aí ele te explica tudo, o que vai acontecer, como que vai ser e tal. Eu já tinha uma boa experiência. Falei pra ele, tá tranquilo, pode deixar que eu vou entrar. Não é a primeira vez, né? E aí tá, botou lá na boca, deitou, e tem algumas partes fundamentais do tratamento. Então, por exemplo, a música que fica tocando é fundamental, porque é ela que vai guiar a tua experiência. Então, eles têm playlists que ficam tocando, de músicas sem letra, né? Só pra... para te ajudar, botam a venda e tal, aí você fica deitadinho. Botou lá, em mais ou menos 30, 40 minutos, o alucinógeno começa a fazer efeito. E aí, você vai alucinar. Então, tudo que você vai ver é o que já está no teu cérebro. Então, basicamente, você vai naturalmente revisitar traumas, você vai naturalmente revisitar situações que você viveu e não está ligado que viveu, você vai ver essas situações de outro prisma. Então, por exemplo, na coisa do revisitar traumas, quando ele me falou isso, ele me perguntou dos traumas, e eu falei para ele os traumas grandes que eu tinha. Ele falou, olha, provavelmente você reviva eles, talvez não nessa sessão, mas em algum momento. Mas aí ele falou, e é muito interessante, você vai reviver pela primeira vez estando segura. Porque não é como se você estivesse na frente de quem te causou o trauma. Você está aqui deitado, eu estou aqui do teu lado, e você vai revisitar isso para que teu cérebro... Então, a medicação age basicamente em duas frentes. Primeiro, no fato de que você vai imaginar, alucinar e revisitar coisas, e você vai trazer isso depois para a realidade, vai levar a psicoterapia e tal. E a outra é a questão da neuroplasticidade, que aumenta mesmo, é a questão química da medicação. Então, aqueles neurotransmissores que já estavam sem fazer seu trabalho, e isso é muito, muito rápido. A gente está falando de algumas sessões. Ah, entendi. É muito rápido. Então, logo depois da primeira sessão, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem perguntando como que você tá, tipo, querendo saber já como você tá. E eu sou muito pé atrás com tudo. Eu não sou a pessoa que vai falar, tá ótimo, pô, funcionou, tá. Eu sou sempre muito pé atrás. Mas eu lembro que no dia seguinte eu já acordei e os pensamentos suicidas já não faziam sentido naquela hora. Porque eu já não conseguia... E, na verdade, isso me deu um desespero muito grande. Porque eu pensei, porra, antes pelo menos eu tinha um plano. Acabou, fudeu meu Agora fudeu o meu plano. Como é que eu vou ficar aqui? E aí, aquela coisa de ter calma, né? Conversar na terapia, as coisas vão melhorando. Mas, enfim, é muito rápido. E aí, de lá pra cá... Pô, nós estamos em maio. Faz 5 meses que eu tô fazendo. Pô, só melhorou, só ajudou, só foi fantástico. Tem sido o melhor tratamento que você fez? É de longe o melhor tratamento que eu fiz, porque primeiro que eu não consegui fazer em 2 anos com tratamento tradicional, em 3 sessões estava feito. Pode crer. Isso não vai ser assim para todo mundo, obviamente. Tô falando só do meu caso. Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Sim. Segundo que tem, para além do negócio de ter funcionado dessa forma, eu tenho certeza que tem coisas que eu acessei com esse tratamento e que nem com 20 anos de terapia nem nada eu teria conseguido acessar. Então, ter trazido algumas... Peraí que eu tô me enrolando aqui. Ter trazido algumas memórias, ou revivido alguns traumas, ou ter lembrado de coisas que eu não lembrava que tinham acontecido, isso talvez não aconteceria nunca. Pode crer. Então, além da questão de ser mais rápido, teve a questão de ter resultados que eu não teria de forma alguma. E como que são essas alucinações que você tem? Tipo, é vívido? Parece que você tá sonhando um sonho lúcido? É tipo isso? É vívido, bem vívido. Então, assim, você tá de venda, né? Sim. E realmente você vê cenas. Então, assim, eu me vi, e são alucinações, então são doidas. Então, eu me vi pra fora do mundo, vendo o mundo, assim, todo redondinho e ele girando. E aí, de repente, eu era catapultada. Isso em uma delas. Era catapultada pra dentro de uma cidade, e aí eu conseguia voar naquela cidade. Isso é legal. Eu gosto dos sonhos que eu consigo voar. Isso! E é muito legal, porque, assim, claro que eu falando aqui parece só uma grande doideira, mas, para mim, naquele momento, isso tudo teve um significado de coisas que eu pensava. Então, por exemplo, quando eu comecei a ganhar dinheiro na vida, eu queria viajar. Meu sonho era viajar. E eu viajei muito. E aí, quando a depressão chegou, eu lembro que uma das coisas que eu pensava era... Tá, cara, eu não preciso mais estar aqui porque eu já viajei. Já fui para onde eu queria, já foi, já deu. Já viu o que eu quis? Já vi, já foi. Uhum. Claro que eu estava na minha cabeça doente pensando nisso. Claro. Quando eu tive essa experiência que eu fui jogada para dentro de algumas cidades para voar ali no meio, eu saí dessa experiência pensando, não, cara, tem coisa aí, ainda. né, que eu não vi.
Porque entende que não é sobre viajar ou não, mas assim, já me trouxe esse pensamento do, tem vida ainda aqui. De descoberta, né? Novas aventuras podem acontecer. Isso, exatamente. Então, isso foi muito, muito legal. Outras coisas que eu via também foram muito legais. Às vezes você revive coisas em que você tá na cena mesmo, vendo pessoas e revivendo cenas que aconteceram, ou vendo de cima, num terceiro plano. Ou simplesmente já teve viagens, já teve experiências que eu vi só cores. Tipo um calendoscópio girando e você nele e tal. E aí, de repente, o que acontece ali é a sensação que você tem. Sensação de que tem alguém perto e alguém que significa alguma coisa para você. Ou senão uma sensação de felicidade muito grande. Ou também uma sensação muito ruim. Já teve a bad porra, pra caramba, muito. E aí, assim, o interessante eu lembro do médico falando pra mim. Enquanto teve uma vez que com ele ali, eu comecei a chorar, tinha uma coisa ruim, e ele segurou o meu braço e falou, tudo que você está sentindo, vendo, ouvindo, é o que o seu cérebro precisa que você ouça, veja e sinta. Então, a bad, entre aspas, também é necessária. Sim. Não é só sobre flores e borboletas ali na hora. É, de repente, você realmente segurar aquela bad toda, sentir ela de uma vez. Porque se você não bota ela pra fora ali, você vai ficar anos vivendo aquilo. Remoendo, né? Remoendo Mas aquilo. você tá consciente durante as viagens? Tipo... E no pico dela, ali entre os 40, 50 minutos, 1h10, você fica... você não tem uma dissociação muito grande. Você não sabe onde você tá e quem você é. Tá. Se alguém te tocar no braço e falar, tá tudo bem, você consegue responder. Você volta Você volta um agora. Pouquinho. Sim, você consegue responder. Entendi. Mas a importância da pessoa que acompanha é essa, porque no meio da sessão, que dura às vezes umas 3, 4 horas, você precisa, sei lá, fazer um xixi. É longo. Você precisa, às vezes, fazer um xixi. Aí a pessoa tem que te ajudar aí. Mas você consegue parar aqui e olhar com um pouco de dificuldade, porque a visão fica um pouco turva, mas consegue. Em nenhum momento você fica apagado a ponto de não conseguir voltar. Sim. Mas é possível dissociar-se completamente por uns minutos ali e falar, pô, quem sou eu? O que sou eu? Tô viva. Ego-death, né? Os caras falam. Rola isso também? Também. Parece legal pra caramba. Todas as vezes que eu usei droga não foi num ambiente controlado. Deixa eu te dizer isso. Porque daí, eu comento muito isso com o Neto. Depois do tratamento com a ketamina, eu falei pra ele, cara, se eu soubesse tudo que hoje eu sei sobre o manejo desse momento, eu poderia ter tido experiências valiosas nas vezes que eu usei alucinógeno. É porque quando a gente usa alucinógeno, a gente tá no meio da bagunça. Sim. Tá com a galera, tá na festa, tá não sei o quê. Então, por exemplo, se bate uma bad, você não sabe administrar. Difícil. Você só quase morre e jura que nunca mais vai usar. Pode crer. Mas na semana seguinte você tá lá de novo, porque, né, a gente trabalha. E aí tem... Então, assim, hoje, tendo essa experiência com a ketamina, eu digo, olha, não, todas as outras que eu usei, se tivesse sido um ambiente controlado, se eu tivesse com uma intenção, porque cada vez que você vai entrar na experiência, você tá com uma intenção. Então, ele sempre faz. Qual que é a sua intenção hoje? O que você quer trabalhar aí hoje, quando você entrar, para não ser à toa? Dá um exemplo de intenção. Por exemplo, um dia, uma das sessões, eu entrei falando, cara, eu quero parar de tomar tanto remédio. Porque eu ficava letárgica também, não sei o quê. Mas eu não estava disposta a abrir mão dos remédios, porque eu não quero a parte ruim. Mas eu falei, cara, eu quero ficar bem. E aí, nessa sessão que eu entrei com esse pensamento... depois, porque daí quando a gente faz, às vezes o Neto deixa filmando para eu ver depois o que eu falei, né, e tal, Deve porque ser você não... É muito. E aí eu me vi falando depois em transe da experiência, dizendo, para parar os remédios, eu tenho que aceitar os 10, 15 dias que eu vou ficar lixo, que eu vou ficar bosta. Porque eu tenho essa coisa de não conseguir aceitar que eu tô lenta, que eu não tô produzindo, que eu não tô... Então, na minha experiência ali, o meu próprio cérebro falando comigo, tá, você pode, mas você precisa aceitar que vai... E eu não teria esse insight sozinha. Pode crer. Talvez tivesse 6 meses de terapia, sei lá. Sim. Mas aí a viagem me deu aquilo na hora. Pode crer. Pô, legal demais, né? Pena que não tá muito difundido ainda no Brasil essas paradas. É pouco. Né? É legal isso? É legal. Não é fácil de conseguir... Alguém que trate nesse sentido? Não, aqui a gente tem poucas pessoas. A gente está no trâmite para conseguir começar a trazer o modelo da New Life, que é o centro de tratamento, a gente vai trazer aqui para o Brasil em algum momento. Legal, tem uma oportunidade de negócio aí, né? Sim, pois é. Não, e é um negócio que, porra... Que ajuda os outros, sou suspeita pra falar, porque, sim, né? você é um garoto da propaganda da parada. Total. Né? E aí, assim, aqui, viu? Porque lá, apesar de também ser mais fechado, porque o esquema é o seguinte, a partir de 1960, médicos ou alguém dessa área que fizesse estudos ainda com alucinógenos era tido como... hippie, doido, entendi. não ético. Entendi. Porque foi a época da explosão de drogas e tudo mais, e a galera começou a usar isso para... Stockwood, né? Woodstock e tudo mais, exatamente. Então, assim, houve um gap na literatura muito grande de 1960 a 1990, porque parou-se de estudar essas coisas. Virou tabu. Maconha é até hoje Schedule 1 drug. Pois lá, né? exatamente. Que é das mais perigosas possíveis. O que é uma doideira, enfim.
Aí, então, assim, a partir de 1990, a literatura com ketamina começa a ficar um pouco mais robusta, porque daí, e foi uma coisa meio, não sem querer, mas meio aleatória, o jeito como eles descobriram. Porque, basicamente, quando a gente vai ser anestesiado por uma cirurgia, na maioria das vezes, e muitas vezes, a ketamina é uma das medicações usadas para fazer essa anestesia. Em muitas vezes. E aí, eles notaram, depois de algumas observações, e foi isso que levantou a hipótese para fazer os estudos, que algumas pessoas que tinham, por exemplo, dor crônica ou intenções suicidas, elas entravam numa cirurgia por qualquer outro motivo e saíam dessa cirurgia com melhoras significativas nesses quadros. E aí esses caras começaram a falar, pô, será que é a ketamina? E passaram a estudar ela dessa forma. Ainda não é uma literatura da forma como a gente quer que ela esteja em algum momento. Farinha, que todo mundo sabe tudo sobre farinha. Exatamente, ainda não é isso. Até a literatura diverge bastante. Literatura diverge, não. Ela falta bastante em termos de jeitos de aplicação. Então, a literatura com intramuscular é muito maior do que com sublingual, que é muito menor. E isso ainda é um caminho a se percorrer. Mas, a partir de 1990, isso ficou ali. Tá, agora vamos olhar. Então, fora daqui, tanto que eles caras podem ter um centro de tratamento gigante disso. E você sabe quem que financia mais essas pesquisas e tal? Porque, naturalmente, né, é mais difícil conseguir isso na academia, né? São esses caras tipo Elon Musk. Mesmo? São esses caras bilionários. Os caras porque são do Silicon Valley, desculpa. Isso. São esses caras que financiam geralmente esse tipo de pesquisa. Faz sentido. E faz, porque não é só sobre tratamento. Essas medicações também têm um potencial de expansão, de melhora da percepção. E aí, é claro que tudo isso feito dentro de um ambiente controlado, com o médico, com indicações, não é todo mundo que pode fazer. Tem efeito colateral a ketamina? Poucos, né? Não são, é das que tem menos, né? A náusea na hora, né? A dissociação, mas também na hora. Dá um pouco de náusea? Pode dar. Tanto é que a medicação para náusea a gente toma já antes de entrar na sessão, porque pode dar um pouco, sim. Mas uma vantagem de fazer um negócio com quem sabe o que está fazendo. Ah, sim, não, porque é todo um protocolo, né? Tipo, tem o jejum que você tem que fazer, tem todas as perguntas que ele vai te fazer antes. Não é uma coisa jogada. Ele fica lá com você às 4, 5 horas de experiência. A hora que você sai da experiência, ele tá lá para colher dados. E aí, no dia seguinte, você acorda, você entra em contato com ele para falar o que... Então, é bonitinho, é arrumadinho, não é... Pô, legal demais, meu. Muito. Legal demais. Eu fiquei até interessado. Acho que se você puder me passar uns contatos aí... Passo, porque vale muito a pena. Quero... Lógico que ele quer, né? Falou que tem droga no meio, né? Eu não esperava nada menos. Não, massa demais. Mas agora você tá bem. Conseguiu... Hoje eu tô bem pra cara. Hoje eu tô muito melhor do que eu tava antes de entrar na depressão. Pô, muito melhor. Foda demais. Porque eu achava que conhecia meu ritmo de trabalho, de não sei o que... Mas não tá? Bem mais. E não, porque daí nisso, exatamente, porque daí nisso eu fui lá para fazer a ketamina, mas não tirei, porque quem me sugeriu pela primeira vez foi o meu psiquiatra daqui. Mas ele me sugeriu falando, tem essa opção, essa, as outras opções eram muito drásticas, os tratamentos, então eu não queria fazer, os colaterais. Por exemplo, ele me sugeriu a ECT, que é a eletrochoque. Caralho, parece drástico mesmo. Então, não, mas é uma coisa bem utilizada, bem de rotina, assim, do tipo, nesse meio, e é muito bacana. Mas um dos colaterais é a perda da memória, e muita gente tem. Bom, eu tô acostumado com isso. Você não teria esse problema. Agora, isso foi o que mais me pegou, porque de tudo que eu tenho na minha vida, minha memória é o que eu mais amo. Neto detesta, porque eu me lembro de cada coisinha. Você tem uma memória fodida, fotográfica? Cara. Tudo. Eu me lembro da cena, onde a gente estava, do cheiro e tal, do lugar, tudo. Isso é bom. E eu não queria perder isso, então não quis essa. A outra opção era chama sonoterapia? Que eu dormiria por 20 dias, induzida por medicação. Nesses 20 dias eu acordaria por 3 ou 4 horas para deambular, comer e tal, e voltaria. E a ideia é fazer como se fosse um reset nos neurotransmissores para poder... Sonoterapia, sonoterapia e aqui perde a memória, você já dava certo. Também tem. Então, você não vai poder fazer ketamina. Não, gente, tudo isso é piada. É óbvio que não é assim que decide um tratamento. Deixa eu deixar isso muito claro. O que eu mais gostei foi a ketamina, porque você vai ficar doidão, né? Tem isso. Aí, então, tinha essas opções, e aí, dentro dessas opções, ele me falou, olha, existe o tratamento com ketamina, que no Brasil ainda não é muito difundido, aqui tem a esketamina, que é uma outra versão, mais leve e tal, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, e era a época de dezembro para janeiro, e eu tinha uma agenda para cumprir, eu falei para ele, bom, de qualquer forma, eu preciso esperar umas semanas para falar qual que... E aí, calhou de ser essa. Peraí, a gente tá falando isso por quê? Tinha uma pergunta antes. Eu perguntei como... Eu não lembro mais também. Lá. Como eu disse, a minha memória é uma merda. Você lembra, amor? Eu queria continuar o que era. Por que a gente entrou nisso? Você falou das coisas drásticas. A gente tava
que negócio de choque lá, que você preferiu não. Ah, lembrei que você me perguntou que eu tava falando que eu tô melhor hoje do que eu já estive antes. Sim, sim. Porque daí, então, assim, tinha essas opções e durante esse período eu ia escolher uma delas. Mas eu sempre imaginei que ao final de qualquer uma que eu escolhesse, eu fosse pelo menos tirar o remédio, é isso. Eu fosse fazer uma delas, mas a ideia é que eu tivesse que continuar com os antidepressivos. E aí eu fui para ketamina e fui os meus 2 médicos em contato, o meu psiquiatra daqui e o médico de lá. E aí ele falou, olha, depois de algumas sessões de ketamina, a gente vai ver como você se sente. E aí, se você estiver bem, a gente começa a pensar em desmamar os antidepressivos e os outros remédios. E realmente é um processo, você não para de tomar de hoje para amanhã. E nesse tempo agora, de janeiro até aqui, então eu comecei diminuindo a dose, depois diminuiu a dose mais ainda, depois diminuiu a dose e passou a tomar em dias alternados, depois começou a espaçar mais. Então, assim, eu consegui tirar, sei lá, quantos remédios eu estava tomando? 5, 6 ao mesmo tempo. E hoje eu tenho 1 que está sobrando. 2. E hoje eu tenho 2. E desses 2, 1, eu, por mim, já tirava, é que a gente ainda está cauteloso. Tá no processo. Mas então, e tudo O que isso... esses remédios fazem pra você? Esses que Me ajudam a dormir, Aham. me ajudam a estabilizar o humor, que essa é uma das questões que eu mais tenho. Basicamente é isso. Entendi. Pô, Então, é bem legal, é muito legal. adoro Cara. demais. A Lu fica vendo seus stories lá, você viaja pra caramba, né? Vocês Dá uma volta aí, né, Lu? Dá uma... 3 vezes para os Estados Unidos esse ano. Menina, e eu tenho uma raiva, porque eu fico indo pra Miami, que eu falo que eu não gosto. Mas aí tem a minha amiga lá, e aí eu gosto muito dela, essa amiga que me ajudou com isso. E aí eu fico indo pra lá, não aguento. O Bruno, mas você não é da viagem, não? Nunca fui, mas agora eu tô querendo viajar. Você nunca foi pra fora? Não. Eu nunca fui de... da viagem. De viajar pra caramba. Eu acho meio tedioso viajar. O quê? Olha lá, né? Porque o Neto detesta a cada momento. É que tem gente que gosta muito de ver, tipo, as ruínas, os castelos, os museus. E eu tenho... a Luana é dessa. Que história, né? Ela é... O segredo é o seguinte, lá eu fiz isso, Luana, você precisa fazer isso. Que assim, eu alinhava. Então, assim, eu queria ir pra Maiorca, a ilha lá, perto da Espanha. Legal, sei que Neto não gosta. Então, eu pegava na viagem alguma coisa que ele pudesse gostar. Então, alugar um carro fudido para ele poder ficar dirigindo esse carro feliz da vida. Entendeu? Internet no computador, então, pro Bruno. Isso, não, isso é uma questão. Eu também não gosto de viajar para onde não tem sinal de internet, porque eu preciso trabalhar, preciso ficar, não dá. Então, tem que achar um negócio que você gosta muito e unir no teu. Mas você não obriga ele a ir nos museus? Você é de museu, não? Não sou muito, mas... O que você gosta de fazer nas viagens? Eu gosto de viver a vidinha do lugar. Tipo, ir no mercadinho Viver a local? vidinha, sabe? Passar ali, pegar uma semana pra ficar ali e viver a vidinha. Essa coisa do turista mesmo, passeio e tal, não sei o que, não é a minha. Entendi. Mas eu obrigo um pouco, né, amor? Não obrigo muito, não. Não, na verdade, não obrigo nada, porque a gente foi pra Bali e eu fui em todas... Eu deixei você no hotel e o Neto é suavão de ficar lá, fazendo as coisas dele e tal. E eu fui lá naquelas praias lá em todo tal, tudo sozinha, numa boa. Não. Você precisa estar com ele perto? Não. Então, se eu não tiver que fazer o rolê que eu não quero fazer, eu acompanho, entendeu? Eu não tenho essa necessidade de ficar vendo os lugares, assim. Eu sinto que eu... Pode ver pela internet. Ai, que mancada. Dias, Não, e o Neto é isso, porque daí quando eu fui pra Bali, cara, pensa, pra Bali é um rolê, é mais de um dia pra chegar trocando de avião, né? Bali é onde mesmo? Eu sou meio... Bali é Indonésia ali. Indonésia. Pra lá. É Sudeste Asiático. E aí a gente tava indo, e o primeiro voo daqui, Dubai, sei lá, 8, 9 horas. Aí Dubai pra outro, aí mais 6, não sei quantas horas. Aí Isso é um depois... saco, ficar um tempo no avião. E aí, no meio do caminho, ele falou assim pra mim, um momento ele respirou fundo e falou, você tem certeza que isso que nós estamos indo ver lá não tem nenhum lugar outro do mundo? Eu falei, tenho. É lá, beleza. Aí chegamos lá, aquele lugar maravilhoso, aquela puta paisagem linda, aquele negócio tal, e eu respirando fundo, assim, né, mastigando aquele momento, e ele falou pra mim, Carapicuíba tem isso igualzinho. Não precisava nem ter vindo até aqui. Então, ele é o cara que também não valoriza o rolê. A gente foi pra Maldivas, que é o lugar mais lindo que tem e tal, e eu super voltaria, mas por causa do rolê, ele também não topa. Então, é achar o que casa. Eu quero ir para um castelo medieval na Espanha. O Bruno tá... Pô, Então, se eu Espanha, puder ficar Barcelona é jogando jogo legal. Quando ela vai, eu gosto de conquistar os castelos medievais, né? Tá entendeu? ligado? Eu gosto de ver... Tipo Age of Empires? Nossa, cara, eu era adoro. viciada em Age of Empires. É mesmo? Pô, CS, você é da época do CS também? Sou da Quantos época anos você do tem? CS. Eu tenho 31. 31, eu tenho quanto? 4? 5? Pô, não, pegou os corujões, né? Sim, tu ia em... O quê? Eu acho muito, mas muito. É que, tipo, nutricionista, tal, não é tipo perfil, né? Esquece, não tem nada. Eu sou a nutricionista que mais deixa a classe com vergonha. Não tem nada a ver. Olha, eu tô com...
Lançou o Age novo aí, o Age 4, bem bom, inclusive. Foi? Foi. Ah, agora nessa fase da vida eu não consigo mais Já jogar. não- Você consegue? é. Você gosta? Não, eu sou Você é do game, viciadão, né? Eu jogo ainda bacana. Ó. Ó. É assim, Tu ele jogou gosta. Age também, não? Tá, o Age é foda. O dele é o... Não, o teu é Tibia. É. Ah, não, é Age of Mythology. Que eu... Não Age of Empires. Também, lá atrás, mas faz o quê? 10 anos. Aí, olha só. Caralho. Aí teve uma época que daí ele voltou a meio que jogar e tal, mas aí pra ele não ser o cara que gasta um tempo jogando, então eu acordava às vezes 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, 15 para as 4 da manhã, ele tava acordado, porque daí ele então jogava as 2 horinhas dele antes do dia começar, Entendi. pra não ocupar o tempo do dia com o Esse é jogo. gamer mesmo. Porra. Né? Não, mas eu entendo completamente. Mas aí você foi trabalho, aí você gosta de... O que é viver a vidinha da parada, exatamente? É tipo... É não fazer a coisa do turista. É É não tipo fazer assim, o rolê. pensa em ir se você não fosse do Brasil, pensa em ir pro Rio e não ir no Cristo. Vem pra São Paulo, não precisa ir no MASP. Aí você vai, sei lá, pegar a Vila Mariana, vai pegar um Airbnb na Vila Mariana e vai curtir ali. Aí vai Daí- nos restaurantes, nos Isso, cafés. Entendi. Agora, claro que quando você tá indo pra um lugar do tipo Bali, do tipo essas... Não, aí é legal ir ver algumas coisas lá. Turísticas, Geralmente, eu monto a viagem assim, eu olho o mapa e eu vejo um nome esquisito. Aí eu falo, pô, o que será isso aqui? Pode crer. Entendeu? Eu vi lá, Butão. Falei, caralho, vamos ver o Butão. Pode crer. É legal porque você vê a realidade, né? Porque nos lugares turísticos é tudo programado. não é a verdade. Não é a verdade do local. Você não absorve a cultura de verdade. De jeito nenhum. Eu acho interessante essa É muito perspectiva legal. na viagem. Eu acho bem melhor do que, sei lá, ir pra ficar no resort também. Se bem que é legal, né? É válido também. É. E você sabe, aí eu gosto desse negócio do resort, se for pra trabalhar. Tipo assim, sabe quando você tá com muita Se for pra coisa... quê? Pra trabalhar. Você Pra tá com muita trabalhar no coisa... você tá com muita coisa acumulada. Aham. Puta, eu preciso escrever não sei o quê, preciso fazer não sei o quê, preciso... E aí você sabe que em casa não tá, você fala, vamos pegar um final de semana, vamos num lugar legal. Sentamos ali, trabalhamos ali e tal, vamos na piscina ali, vamos na A Lu praia. mostrou uns stories de vocês que vocês estavam nos mangalô no meio da água. Esse é Maldivas. É a Maldivas? Puta, esse é Nossa, fudido. eu tenho o maior sonho de ir num lugar desse, porque é muito foda, mano. Maldivas, e eu te ajudo, eu te boto o roteiro na mão. Ele Maldivas veio vale a pro pena. Japão também. Japão, Ai, Japão, não lugar. quero, você quer? Você não quer? Por quê? O que Não tem sei, com o Japão, Coreia do Sul, essas coisas todas, eu não... Você acha que é a cultura... Eu acho que é muito estri- cheio de gente. Bom, é cheio de gente. É uma ilha com, sei lá, 100 milhões de pessoas, né? Então, não. No Japão, pelo menos. É que eu assisti muito anime, né? Aí eu fico curioso pra Tá. ver as coisas que eu assisti nos desenhos na vida real, né? Uhum. Tem uns negócios da cerejeira lá, que é uma árvore enorme, que fica toda rosa. Foda. Obrigada. Então, Queria ver isso. pega um lugar, e aí, assim, eu sempre penso, tá no caminho. Então, assim, abre o mapa, o Japão é aqui. O que tem aqui perto que dá pra ver também? É bom porque a viagem Já não tá fica tão indo. maçante, né? E fora que a gente sofre confuso de verdade. Aham. Sofre mesmo. Então, O assim, jet lag, né? se puder parar e fazendo fuso aos poucos, melhor pra cabeça. Pode crer. Você deve ter várias, tipo, dicas de como aproveitar uma viagem, né? Porque Tem você algumas. viaja pra caralho, né? Ou já deu umas voltas, né? A gente deu umas voltas. E aí tem isso também, viu, Lu? Que você fica atento. Mas eu vou sozinha muito fácil. Tem viagens que, inclusive, eu prefiro ir sozinha, porque eu sei que vai me dar trabalho eu falar, vai, amor, vamos, tá? Não, vamos sozinha. Vou sozinha numa boa. Eu gosto muito de viajar sozinha. O que você faz quando tá viajando sozinho? Vai nos cafés? É normal. Que você faz Café normalmente. normal e tal, mas é que daí eu gosto muito de não ter que nem falar, e aí, vamos? Ou a pessoa tá cansada, ela quer voltar. Não, eu faço meu horário do Entendi. jeito que eu... E eu Mas gosto... é bom você ter um momento só seu também, Porra, eu né? adoro. Às vezes Gosto de silêncio pra caramba. Pode crer. E o neto é da música. Então, Sertaneja, né? puta, e ainda é a... Bom, Também. olha... eu tenho funk consciente agora, né? A gente começou essa vida agora faz um Funk tempo. consciente? Pô, legal. É mesmo? Legal. Os meninos cantando a vitória. Não tô Tipo familiarizado. o L7, É o trap. Ah, Lennon, tipo trap, eu tipo, sou- pô, não, vamos te apresentar isso que é legal. Demorou. Funk consciente parece ser legal, né? É, não, é Não tem legal. nada de errado com funk, necessariamente. Não, né? exatamente, mas o legal do funk consciente e tal são as letras, né? A gente arrepia ouvindo, cara, os meninos cantando que vieram do nada e onde estão agora. Pô, é legal pra cacete. Não, pode crer. Foda bom. demais, foda demais. E profissionalmente, o que você tá fazendo? Tem algum novo projeto? Tá tudo rodando, eu tava até pensando nisso vindo pra cá pra não esquecer. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho o arquivo, você tá lá? Tô. Você tá? Tem Ai, pouco que tempo, mas eu tô. Ai, que bonitinho. Ah, Lu é fã pra caralho. O arquivo, ai, que bonitinho. O arquivo é um espaço que eu criei pra poder perder minha conta do Instagram um dia. Entendi. Entendeu? Então, se um dia acontecer lá de perder, a galera já tá lá. Que a gente tá vivendo um mundo que é... Vai acontecer a qualquer momento. Ah. Ô, Lu, você pode me ter um guardanapo? Eu posso ter um guardanapo, por favor? Obrigada. Então, eu criei esse espaço ali. Então, ali eu ponho vídeos 2 vezes por semana, de quinta e domingo. Aí tem uma galera que assina o mensal e tem acesso só ao de quinta. E a galera do anual tem acesso aos dois. Legal. E ali são vídeos sobre
tudo que eu quiser. Então, tanto um assunto como esse, por exemplo, que a gente está conversando agora, eu gravo um vídeo e ponho lá, quanto, por exemplo, um evento que eu estive, como eu estive agora no domingo, vou te contar dele, tá lá também. Ou um dia uma brincadeira que eu tô fazendo com o Neto e a gente filma e põe lá. É um espaço meu, é um vlogzão, isso. O arquivo roda sempre. Aí tem o Saúde em Negócios, que é um curso online para profissionais da área da saúde, para falar de negócios, para ensinar tudo. Como fazer o preço da sua consulta, como treinar seu pessoal, como divulgar seu trabalho na internet e tudo. Esse já teve 3 turmas e agora em julho, a 4ª turma a gente vai formar. O Emagrecimento, que é um curso online também sobre emagrecimento, que já teve 13 turmas, esse não está aberto agora. Legal. A gente abre mais ou menos 1 ou 2 vezes por ano. O que mais que eu tenho? E o VKR, né, que aconteceu domingo agora, que foi... A gente fez um projeto Valquírias, que é com o Paulo Bilinski, sabe quem é? Paulo Bilinski. O Ah, barbudo. sim, o cara da arma. Ele vai gostar da referência. O cara da arma. O Paulo é um amigo nosso e a gente montou um projeto só para mulheres terem a primeira experiência com armas de fogo. Pode crer. E foi- Ele tem uma história bem... Bom, trágica, infelizmente. Trágica. Isso, Mas que ele legal trouxe... que ele não deixou isso abater De ele, jeito nenhum. Inclusive, é um cara muito legal. Se você quiser chamar ele aqui, eu te dou o contato Eu dele. quero, sim. Puta, ele é fantástico e ele fala dessa experiência de um jeito que você fala, pô, que doido o jeito como ele conseguiu tirar uma coisa boa dela. Superar aquilo deve ter sido bem difícil superar aquilo, né? Deve Ah, ter fácil sido não um foi. grande Mas é que o trauma. Paulo também é um cara... Muito obrigada, gata. Obrigada. O Paulo é um cara muito bem-humorado também, né? É muito difícil tirar dele um momento climão, assim. Pode crer. Ele é um cara bem-humorado, leve e não tem nada... É até uma coisa engraçada, né? Porque a gente olha pra ele daquele jeito, barbão, aquela coisa meio lumberjack, meio, né, atirador e tal, mas é meio rústico, mas é uma moça de querido, assim, é um doce de pessoa. Uma vez eu fui no curso do Benê Barbosa de tiro, ele tava Sensacional lá. também. Aí eu participei. Foi bem legal o curso, inclusive. Eu já fiz um do Benê também. Você tem arma? Tem. É legal, eu acho Algumas. muito legal. Que bom. Neto também. Algumas. Temos. Legal, legal. E foi fácil, você tirou... Eu imagino que você deve ter tirado... Nós somos CAC? CAC. Ah, sim. Isso, tiramos o CR. Tem 3 formas, né, de você poder ter. Se é porte, ou posse, ou você ser um CAC. Demorou muito pra tirar o CAC? É longevo o processo. Longevo é a palavra, é. Não, o CAC é rápido. O que demora é a documentação da arma. Ah, quanto tempo demora? Ah, poxa, eu tenho arma ainda que tá presa, o Neto tem arma que já soltou 7 a 8 meses. Porque, um tempinho aí, né? É. Mas, de certa forma, é bom, né? Não é Não. bom as pessoas terem... E assim, ó, já tira. Vai demorar, já tira. Sim. Quando você vai tirar, eles falam que o processo é de até 180 dias, né? Então, o nosso foi com 60. Foi mais rápido do que o esperado, mas crer. já tira. Eu tenho uma vontade de ter arma, meu. Você já fez um curso de tiro? Você já foi ao stand algumas vezes? Eu fui no curso do Benê Barbosa, atirei. Eu sei atirar, não parece... Não foi difícil pra mim atirar. É que, bom, eu moro em casa, né? Sim. E dá uma... Pelo menos dá uma sensação de segurança ter Sim. uma arma, né? Porque se algo acontecer... Sim, eu você não tá vou ter que só responsável correr, eu posso... você tá responsável pela segurança. O caminho é você se filiar a um clube de tiro, porque daí você vai lá para treinar, né? E filiado ao clube de tiro, o próprio clube de tiro dá entrada na papelada para você. Eles... bem simples. Toda a burocracia. Eles lidam com a burocracia toda. Legal. Você tem que fazer um teste psicológico. Gui, esse aí é Tem que ver isso aí. perigoso. Tem que ver. Não que essa parte seja tão simples assim. Tem que fazer um teste psicológico. Qual que é o teste psicotécnico? Cara, é um monte de coisa daquelas que até no final eu não aguentei de curiosidade, mas eu falei com a psicóloga, falei, posso perguntar só o que é esse aqui? O que isso aqui quer dizer? Algumas coisas que a gente não imagina, né? Então, assim, colocar as cores não sei onde, e aí pegar, sei lá, uma folha com várias imagens, depois virar e colocar as que você lembra. Ela, de repente, vai marcando umas coisas assim, você tem que... Acho que é pra ver se você consegue andar em linha reta, né? Entendi. Se você não vai atirar no próprio saco, Entendi, umas não é uma coisas coisa assim. pra ver se você é maluco. Eu imagino que sim, num nível alto, sim. Entendi, se for maluco... Porque tem uma galera que não passa. Ah, A é? gente tem amigo já que não passou. E aí... E eu lembro que na época que ia fazer, o Neto falou, cara, e se eu não passar, tal? Eu falei, então, se você não passar, significa que não é pra você ter uma arma. Então, há uma função no teste. Pode crer. E aí você faz esse teste e aí você vai fazer o laudo, né? Que é o teste prático. Você vai fazer uma prova em que você tem que atirar ali, no certo lugar ali do alvo, fazer uma quantidade de pontos. Esse eu acho que... Não, cara, é muito tranquilo. Qualquer pessoa que já tirou uma vez... 5, 7 metros e qualquer pessoa que já tirou uma vez e não é... Eu gosto de pensar que zarolho. a experiência no CS ajuda. Cara, ajuda. Porque toda vez, por exemplo, que eu tô atirando e que acaba a bala, eu falo, vou pro quê agora? Vou pra faca.
Ah, tá entendeu? certo. E aí tem que... Não, ajuda. E quando eu fui pela primeira vez, eu lembro quando eu vi uma K, falei, B47. Você lembra que era Pode crer, pra B47? comprar, né? É. Sim. Aí quando eu vi o T4, eu falei, B38. K-Coach. Era, Caralho, ajuda. Eu era essa- viciadaça. Porra, né, pra saber caramba, a- pra caramba. lembrar das paradas. Eu adorava. E filia um clube, tá entrada na papelada, passa a treinar. Pelo menos uma vez por semana, no começo você vai estar animadão, mas depois você precisa de um mínimo por ano para manter tua licença, que são 8 treinos ou é por hora? Não 8 lembro agora, posso estar sessões? falando bobeira. É. Para poder manter tua licença. Que armas que você tem? Eu tenho uma G43X, que é uma Glock pequenininha, que Dizem que é a melhor arma de todas, a mais é confiável. uma boa arma. assim, É uma boa arma. E para mulher, para poder carregar na bolsa, é uma boa arma. A outra é uma Steyr. Essa eu gosto muito, uma pistola muito bonita. Eu não sei como que é. Puxa aí, Coca, uma Steyr. A Steyr, ela é como diz o Paulo, diz que ela é sexy. O Paulo, ele fala assim das armas, eu não aguento. Aí eu dei de presente de Natal pro senhor meu marido um belo fuzil. Caralho, dá pra comprar fuzil? Tá. Agora, corre, porque dependendo de como acontecer depois, se não o sei como é que vai Lula ser. entrar, hein? Ele... a gente tem que estar pronto pra ir embora, cara. É. Se o bicho pegar. Ele tem uma G43 também. Que outra que você tem? Ela é legal mesmo. Ah lá, elegante. ela. Puta, ela é linda demais. E aí tem a versão metralhadora dela também. Essa Olha lá, tinha no essa CS primeira também. aqui, ó, maravilhosa. Da Essa. hora, hein? Não, ela é demais, é muito bom tirar com ela, muito firme. Porra. Ela é linda. A G43 é pequenininha, cabe na bolsa. E o teu fuzil é qual mesmo? Não lembro o nome dele agora. O 556 Aster, louco Põe pra aí o caramba. 556 Aster. O Bruno fala que eu sou muito brava, né? Pra ter um review. Ah, Luana, não sei se confia. Bom, você passar no psicotécnico, passou, né? Porque você sabe que isso também é uma coisa que é... Da hora, hein? Olha lá ele. Lindo. Porra, animal. Ele é E lindo. como é pra comprar munição? É difícil? É fácil? Não, não é difícil, só que tudo tem... o governo sabe tudo, informar tudo. Cada bala que você tem em casa, eles têm que saber. Ah, então acho que faz sentido, né? Um dia a gente conversa sobre isso, não. Não faz muito E eu sei que você também vai achar que não. Enfim, tem um limite, o calibre é restrito, não é todo calibre que a gente pode ter. Entendi. Tem várias regras em relação ao transporte dessas armas, né? Então, se for uma arma de pequeno porte, se uma arma de cano curto, por exemplo, uma pistola, a gente pode transportar no colo, no carro, enquanto estiver indo no colo, que eu digo assim, né? Na mão bolsa, ali. tá- Sim, assim. enquanto estiver ao caminho do clube, a gente só pode transportar a caminho do clube. E você pode transportar com ela quente, né? Como a gente fala, com ela pronta para uso. Se for uma arma de cano longo e de outro calibre, ela tem que ir atrás no carro com o estojo fechada Entendi, e tudo mais. entendi. Tem algumas regras desse tipo. Mas, basicamente, hoje é muito mais fácil do que já foi um dia e do que talvez será caso O Lula ganhe. o Lula ganhe. É. Você gosta de falar sobre política? Não. Eu gosto não com a câmera ligada. Aí eu gosto muito. A gente ficaria aqui o dia inteiro, mas o negócio é assim, eu não gosto de governo. Eu também não gosto muito, não. Você é ANCAP? Você diria que Então, você é não ANCAP? porque eu já passei dos 15. Entendeu? Niki eu fiz 16, falei, tá, não, gente, tem que ter governo sim, tem que. Mas aí o que eu não gosto é esse governo desse tamanho, desse jeito, mandando em tudo, e a gente achando que precisa de cada vez mais e querendo só trocar a coleira de mão. É isso que me... E o brasileiro gosta de uma autoridade, viu? Cara, é uma muito. merda. A gente terceiriza a responsabilidade de tudo, e aí a gente fica escolhendo quem que vai ser o responsável pela responsabilidade que podia ser nossa. Eles usam isso até pra influenciadores. Tipo, você tem que ter uma responsabilidade com o que você fala, porque tem pessoas assistindo. Mas é a responsabilidade das pessoas que escutam. Eu né? parto do princípio de que eu não falo pra criança. Não, eu também não. Então, Onde que um cara fumando maconha, bebendo, é um programa infantil. Isso, exatamente. Então, se eu não falo pra criança, por mais que eu te fale compra, se você não comprar, é porque você decidiu não comprar, não é? Sim, Então, se eu falo, sei lá, se eu tô aqui fumando, e aí alguém fala, mas é porque eu vi ela fumando, e tá bom. Então, você é trouxa. Porque E tá querendo você tirar sabe sua que faz mal, responsabilidade, exatamente. Você sabe que faz mal, você sabe que mata, sabe que é fedido, sabe que você não escolheu fazer porque você viu alguém fazendo, isso não existe. Sim. E isso vai infantilizando a galera. Sim, não, e o povo brasileiro é muito infantilizado, né? E eles gostam, eu não sei se eles gostam disso ou não estão cagando pra ele, eu não sei. Só sei que Eu acho que é triste. muito mais fácil terceirizar a responsabilidade. A gente faz isso com tudo. Sim. A gente faz isso a galera faz isso quando acredita que o INSS é uma boa para garantir a aposentadoria. Então, você não se prepara para a tua aposentadoria, afinal, o INSS está fazendo da pior forma possível. A gente, eu penso muito numa coisa que eu sei que é meio complicado de tentar entender isso, mas assim, até nessa coisa de poder falar, um influenciador poder falar,
algo sobre saúde, a gente fica nessa. Então, assim, quando começou esse boom de blogueiras falando de dieta, a galera me perguntava, eu como nutricionista, me perguntava, e aí, o que você acha? E eu falo, acho maravilhoso. Deixa elas falarem qual é o problema. Ah, mas pô, ela tá falando e ela não é nutricionista. Sim. E aí qualquer pessoa inteligente ao ouvir ela falar vai falar, bom, ela não é nutricionista, então de repente eu tenho que dar uma segunda olhada no teor do que ela tá falando. Ou pegar uma opinião de uma profissional. Exatamente. Então, eu não acho nenhum problema ela falar, muito pelo contrário, eu acho maravilhoso quando elas falam pra caramba. E aí nós, nutricionistas, temos um monte de Bom que dá um trabalho pra limitações. você, né? Pô, pra caramba. Pra Então, corrigir. mas aí a gente tem isso do não faça nada sem orientação. Não faça nada sem orientação. E aí a gente chega num ponto em que você não pode falar na internet. É perigoso você falar, cara, vamos fazer exercício. Não, calma, pera, ele precisa de uma avaliação. Olha, eu entendo, mas será que não era mais jogo ele poder dar uma volta no quarteirão antes de marcar a avaliação com 12 médicos? Assim, qual mal vai fazer ele fazer exercício? Né? Mas aí o negócio é, se vai fizer que algum morre. mal... então, e se morrer? Porque pode morrer. Né? É, E se claro, fizer mal? Sim, Você pode atravessar a rua e morrer. a liberdade e a vida adulta implica risco. É. Então, sim, pode morrer sim. Só que também pode morrer por não ir. É. É que, no fim das contas, a responsabilidade de morrer ou não morrer é tua. Sim. Não é nem do médico, nem do cara que falou, nem do... É você Nem e do tua própria Estado, vida. né? Principalmente. Eu queria que a gente vivesse um mundo que as pessoas percebessem que o Estado não é seu amigo, não é teu pai, é um tirano. É um tirano que manda em você e que decide o que você deve ou não, ou pode ou não fazer. E quanto mais você acha isso importante, mais poder sobre você ele tem, né? E é uma judiação, porque as gerações que vão nascendo conforme o tempo vão passando, vão vendo menos chance de viver sem ser esse tamanho de Estado comandando tudo. Você acha que o Estado é maior agora do que na nossa infância? Ah, com certeza. Não, com certeza. Eu acho muito maior. E eu acho que a galera que nasceu na pandemia, cara... Pois é, né? Você já parou pra pensar? Porque eu tenho uma sobrinha que ela nasceu bem no começo da pandemia. E, então, assim, quando foi pra agora tirar as máscaras, ela assustava quando via alguém sem máscara, chorava. Então, assim, caramba, olha a cabecinha dela como é. O trabalho que vai ter que ser feito para que ela entenda que não é com máscara a cara de uma pessoa. Normal, né? Isso. Mas imagina isso com tudo. Porque ela ia, por exemplo, às vezes num... como é que chama esse negocinho que tem na parede, assim, de uns ganchinhos, assim? E ela ia para apertar como se fosse álcool gel. Essa é a cabeça que ela nasceu. Então, agora, imagina isso para além do lance do álcool gel e da máscara, mas para tudo. Sim. Então, ela cresce num mundo em que a liberdade de expressão é que, não, calma, ei, veja, Pois ei, é, né? E os nossos jovens que mais pedem o que a liberdade de expressão seja tolhida, né? Pois é. Não existe isso de liberdade de expressão restrita. Por que não? Por que E não para existe? mim isso acontece porque as pessoas ainda acham, por falta de informação, que liberdade remete ao caos. É. Sendo que, na minha cabeça, a liberdade é o que modula... Quer dizer, desculpa, o caos só é modulado pela liberdade. Porque se eu entender exatamente o que é liberdade, eu vou entender, inclusive, qual é a delimitação dela. E aqui no Brasil a gente não entende tanto que você ouve algumas pessoas falarem isso como se fosse uma coisa assim... ela fala, não, eu quero liberdade, mas com responsabilidade. Gente, é tipo falar hemorragia de sangue. É pleonasmo. É óbvio que é com responsabilidade. Mas só o fato de você ter que pontuar isso para ser uma fala virtuosa me mostra que você nem sabe do que você está falando. Porque seria a mesma coisa de falar, sei lá, não, podemos dirigir carros, mas que tenham pneus. Assim, gente, nem existe carro sem pneu, entende? Sim. Então, quando fala desse jeito, a gente vê que a gente não sabe sobre liberdade. Sim, porque a gente ainda acha que existe a liberdade que vai acontecer sem responsabilidade. Não, uma anda com a outra. É. E aí, se eu entendo exatamente a minha liberdade, eu entendo, inclusive, onde ela termina, que é onde começa a sua. Pode crer. Então, quanto mais liberdade eu tiver, na verdade, melhor regulação do caos eu vou ter. É. Porque o caos acontece justamente quando eu não entendo a tua liberdade. Sim. E aí eu interfiro nela. Mas, tipo, é importante que exista um pouco de caos na vida, né? Porque as Senão não pessoas... cresce, né? Porque o caos é também um pouco de liberdade, está um pouco associada ao caos, né? Praticamente tudo que a gente tem A hoje vida que é um muito bom. caos. Exatamente. A vida é um caos do caralho. Praticamente tudo que a gente tem hoje que modula as nossas vidas aconteceu porque alguém em algum momento atravessou o samba. Atravessou o quê? O samba. Você também não é da Bossa Nova, né? Não. Então, assim, houve uma época em que a escravidão era uma coisa legítima. Legal, né? Legal, legítima, e que quando você falava sobre abolir, alguém falava, mas quem que vai colher o algodão? Entendeu? Havia uma lógica naquilo. E alguém atravessou o samba e falou, não, cara, isso aqui é bizarro, não. E se fosse a época da internet, talvez o cara que primeiro falou, não, isso aqui é bizarro, não dá pra ter, teria sido cancelado.
Você já pensou? Já. E a gente estaria nessa. Então, É. assim, sim, o caos, ele é a adversidade, é onde necessário, né? evolui, É exatamente. necessário. Mas quando eu digo da liberdade basear o caos, é assim, não é para ter medo dela. Ela não vai tornar tudo pior. O problema da liberdade é a pessoa não saber exatamente tudo que está implicando ali na liberdade dela e ela tentar atravessar a do outro. Sim, sim. E na liberdade de expressão, como que você atravessa o outro na sua expressão, no que você pensa? Como que a sua liberdade de se expressar atravessa a liberdade do outro de ouvir as coisas? Então a gente tem a liberdade de ouvir só o que a gente quer ouvir, isso é liberdade? Parece que é isso, né? Parece que a liberdade que tá rodando na mente das galera... Não, você pode ter liberdade de falar apenas o que eu quero ouvir. Essa é a liberdade que é liberdade. Isso tende a só piorar, né? Essa infantilização da coisa do eu não posso ser ofendido, né? Tem uma conversa muito interessante no A Deriva com o Denis Xavier, sabe quem é? Sim. O Denis é um cara fantástico, eu praticamente não consigo em nenhum canto em que eu não falo dele, ele é um cara fantástico. É o filósofo doidão, então vale muito a pena. E ele tem uma conversa ali com o Petri? Arthur Petri, isso. Em que ele fala justamente sobre isso, e ele fala do ponto de vista do Brasil e dos Estados Unidos e de outras culturas, e é aquilo. Obviamente, eu não tenho uma resposta. Eu vejo aonde, lá nos Estados Unidos, ainda há, por exemplo, ainda há limite. Você não pode fazer aquele, como é o termo em inglês? É um call to action? Você não pode gritar fogo no cinema. No cinema, sim. É uma liberdade, é uma expressão, mas você não pode gerar um problema com a tua expressão ali. Sim, sim. Então, ainda há... Ou uma ameaça iminente, que é também uma forma de Exatamente. você expressar, mas não é uma expressar uma opinião, né? Isso. Sim. Agora, aí, por outro lado, o que ele põe também, que daí eu acho que eu tendo a ficar mais para esse lado, eu penso que desde que a tua opinião não cause danos materiais, seja físico, ou seja de bens, ou seja de Como que uma repente... opinião poderia causar um dano físico em alguém, né? Tipo, Se- só se você considerar o dano emocional um dano físico. Né? Não, tô falando físico mesmo. Dano material é óbvio, olha o que aconteceu. Sim, sim. Bom, mas mesmo assim eu não acho que as pessoas tinham que estar limitadas em, tipo, ficar muito putas comigo e falar que eu sou idiota, tal. Eu acho que você acha que tudo bem elas falarem que você é idiota. É. Eu tenho certeza que você acha que tudo bem. O que você não acha que tá tudo bem é você não poder ser idiota Livremente. livremente, É. né? Sim. Eu penso a mesma coisa. Para mim, a melhor coisa que acontece em termos de política é deixar os políticos falarem. Sim. Tá ruim os dois falando? Deixa eles falarem, um pior que o outro. Pois Pelo é. amor de Deus, deixa eles falarem muito. Porque a única chance que a gente tem das pessoas entenderem Quem eles são, o que quem eles são. querem. Né? E eu sempre fui dessa opinião, do tipo, quando eu falei, expressei opiniões que saíram pela culatra, eu lembro que na época eu falei, olha, tá, agora esquece que sou eu falando, mas é o seguinte, se você me acha idiota, me deixa falar. Porque daí eu me exponho na minha idiotice. Sim. Né? E se eu não me exponho na minha idiotice, Como que eu vou saber que eu sou como idiota? você vai saber que eu sou idiota? Sim. Entendeu? Então, sim, eu penso dessa forma também. Agora, para essa conversa, Denis é maravilhoso. Pode crer, é um cara que eu preciso chamar também. Te dou o contato Arthur dele mesmo já depois. tinha me sugerido. Não, ele é Pô, eu agradeço. fantástico, ele é fora do comum. Pode crer. Eu tô precisando conversar com as pessoas assim, igual você, que é inteligente e que entendem um pouco mais sobre ser livre. Né? Eu só finjo. Eu só repito tudo que eu já ouvi, eu não sei nada. Tudo que... qualquer coisa que a gente fala, alguém já falou e aí alguém já ouviu. Sempre, Né? sempre, Não exatamente. existe nada novo sobre o sol, né? Não, Nesse exatamente. quesito. E o pior é que a gente tem que repetir as coisas que já são pra... Pra sempre. Porque já inventaram a roda nesse quesito de liberdade de expressão. Sim. Já tem um país enorme chamado Estados Unidos que tem a melhor lei sobre isso. Né? Você pode discutir que talvez não seja a melhor lei, mas é com certeza a lei mais livre. Sim. É a que garante mais liberdade ao povo. É que eu acho que o que falta a galera entender é o seguinte, quando a gente pensa em melhor lei, eu não sei se tá todo mundo pensando que a melhor lei também vai produzir merda. É que a merda tá implícita. Sim, gente, vai acontecer. A gente fica, às vezes, tentando fazer as coisas de uma forma que não produza dano algum. Não tem. E a galera- É pesar qual o dano, né? Qual o dano que você qual quer, o dano que né? você quer? Um deles vai ter. Você quer ter E eu acho alguns malucos falando maluquice? Isso. Ou você quer ter um estado tirânico que controla tudo que todo mundo fala, né? O que vocês... Eu prefiro que tenha uns malucos falando maluquice. Eu tenho um pensamento, que eu não sei se tá certo ou não, mas eu tenho a impressão de que essa galera que causa esse problema é adolescente. É ou não é? Eu acho que também é. Eu acho que adulto mesmo não causa esse problema. Até porque adulto não fica... Eu não acho que é adulto que fica acompanhando essas coisas. O adulto tem que trabalhar, tem que Não sustentar é. a vida, não tem tempo pra ficar cancelando o Eu acho que não é. Não é verdade? Eu também acho. E aí eu não entendo por que as marcas não
também, será, eles devem... Bom, é aquilo que eu falei no começo, né? Eles devem ter algum motivo. Mas porque eu penso é assim... medo, né? Eles É que eu têm lembro medo. que quando começaram a cancelar uma marca bem de luxo, qual que foi? Acho que foi a Dolce & Gabbana. Caríssima e tal, e eu lembro deles cancelando por algum motivo. Acho que os donos deram... como é que chama? Deram declarações complicadas e não cederam a coisa do... Enfim. E aí eu lembro de um TikTok de um cara falando, olha, só cancela a Dolce & Gabbana quem não compra a Dolce & Gabbana. Porque a Beyoncé segue usando. Porque quem compra, segue comprando. E eu fiquei pensando se não é isso em todas as escalas. Eu acho que é. Eu acho que tem uma população... E se for para pensar, o jovem que tá mais conectado, né? Quem são os seres humanos que nasceram no âmbito de internet? E a gente sabe, quando a criança pega as coisas muito fáceis, né? E elas entendem muito fácil o que elas estão vivendo, mais que os adultos, que a gente já tá... Velho, né? A gente tá já velho. não A gente absorve já mais não... tão facilmente. Então, Usamos droga pra caramba também. A gente deu uma danada zoada. Mas pelo fato de eles serem os mais aptos dentro desse mundo moderno, eles comandam muito poder também. Mas eles geram o dinheiro que faz o poder fazer sentido? Não geram dinheiro. Então, gente, mas como é que ia aí, né? Foda. A gente realmente é Porque na refém minha de cabeça, um monte de o criança de mercado 14. porque na minha cabeça o mercado é que regula, né? Então, assim, você sabe se você tá num caminho certo ou não, se você tá dando resultado ou não. Sim. E esse resultado, a melhor baliza dele é o dinheiro. Sim. E aí as pessoas pensam que não, porque ela pensa assim, não, se fosse assim, então a Anitta não teria tanto dinheiro quanto o pianista. Não, mas é que daí você tá olhando pro lugar errado. É outro segmento. Né? A gente não tá falando de qual trabalho tem mais qualidade, a gente tá falando de qual trabalho vende mais. Sim. Né? Então não dá pra falar que a Anitta tá errada como artista, porque, porra, olha o resultado. Sim, ela tá atendendo uma demanda que prefere a bunda bonita rebolando do que o piano tocando. Sim. E aí cabe a mim, enquanto artista, se eu fosse artista, entender qual dos dois eu quero. E não tem só os dois lados. Ou eu rebolo a bunda, ou eu toco piano. Eu posso pensar, eu vou tocar piano até o ponto em que é o que eu amo, mas vou entender que, de repente, não dá pra só tocar piano se eu quiser o dinheiro da demanda que tem dinheiro pra bunda, entende? Sim. Não é? E aí, nisso, eu penso que devia ser isso pra todo lado. A gente devia conseguir pensar que não tem só esses dois extremos, porque a gente fica nessa de achar, não, ou eu tenho liberdade total, ou eu não posso falar nada. Sim. Calma, também não é assim. É. Há uma baliza ali pra regular. Na questão da liberdade de expressão, é sempre quando você vai tentar regular, é que começa, tipo, quem que regula a liberdade de expressão, né? Esse é o problema. Então, devia ser o mercado. Se fosse o mercado, né? Bom, mas aí... Porque é isso que eu tô falando. O adolescente compra. Muito provavelmente não, né? E você entende? Se a pressão toda é mais de adolescente e o adolescente não compra, é que eu devo estar errada nesse pensamento. Deve ter algo a mais. Não, é que as marcas, quando, recebe, sei lá, 40 mil adolescentes marcando um tweet falando que a marca é ruim, que não sei o quê, o cara que é... Ele não vai pagar pra ver, né? Não vai pagar pra ver, É. não vai pagar pra ver. E o pessoal que tá encarregado de tomar essa decisão não é o cara da produção e da logística, É o estagiário que acabou de sair da faculdade de e comunicação... tá achando que bilionários não deveriam existir. Exatamente. É fogo. Infelizmente, a faculdade é um ambiente de doutrinação em massa. Você chegou a fazer? Eu comecei e fiz uns meses de desenvolvimento de jogos. Mentira que tem curso disso. Tem. Ô, louco. Pra- Nossa, não fala perto do Neto. A Neto tá aqui. Olha, mas- sonho dele. Você faria, você sabe que você faria. Mas hoje em dia, se você quiser aprender a jogar, a fazer jogo, é mais fácil você aprender na internet, né? Tem cursos... Olha, eu sei que eu falo uma coisa que dói muito no ouvido, mas não é só desse ramo, não, né? Dá pra aprender muito mais fora da faculdade sobre muitos ramos do que Sim. lá. É que eu entendo que precisa do canudo, então entra lá, faz, dança, É. pega teu canudo, sai, mas a gente aprende fora. Eu acho que só, tipo, medicina é meio que imperativo que você aprenda na faculdade, até porque vai ser difícil você dissecar Você não vai ter corpo você não vai ter a na prática. internet. Mas mesmo medicina, bom, eu vejo isso pelo Neto muito, mas o que você vai aprender mais é por conta mesmo, do tipo, você vai estudar coisas por fora, porque ali é um protocolo, e há que haver um protocolo. Mas é um protocolo de ensino que tem que ser daquele jeito. E é limitado, né? E é limitado, e aí Sim. cabe a você dar uma olhada por fora. Sim. Faculdade, realmente, eu sempre tive um pensamento... A Luana fica brava comigo, né? Que ela gosta de faculdade. Ela fez 2, né? Você fez 2? Você fez o quê? Você fez direito e É história. que o Bruno também ele é muito traumatizado, frustrado Com E faculdade. aí ele acha que é todo mundo Eu acho que é numa uma perda de roda, tempo do caralho. cantando canção e cultuando um livro do Marx. Também não é assim. Um pouco é. Mas não é. Você sabe que um pouco é sim. É fogo. É fogo, né, mano? Você fez faculdade de nutrição? Fiz nutrição. Teve alguma coisa assim? Que eu aproveitei? Foi bom? Ou foi muita doutrinação? Como que foi? Na minha área tem muito isso, porque eu saí da faculdade pensando
de um jeito que logo depois que eu comecei, logo que a gente começa a estudar por conta, a gente vê que, puxa, tá tão atrasado, tem tantos anos que ninguém atualiza nada e que se fala tanta bobeira. Mas é aquilo, eu acho que é importante fazer ali conforme manda o figurino, porque Te dá precisa ter uma credencial, base, né? você precisa ter algo para questionar. Se você não aprender aquilo daquele jeito, você vai questionar o quê? Verdade. Entende? Então, eu penso, entra, faz desse jeito. E eu sempre, quando eu vou dar conselho para alguém que está começando a faculdade, ou quando, por exemplo, eu falo no Saúde e Negócios sobre... Eu falo, cara, na faculdade não é para você... Não, é para fazer. Não é para ser muito imbatível, não. Faz. A faculdade também é hora de abrir portas. A parte do Network, convívio tal. social na faculdade, para mim, é uma das mais importantes. Então, assim, realmente, a galera da EAD deve sentir isso. Porque você não tem aquela troca, você não tem que fazer trabalho em grupo, você não tem que suportar alguém que você não gosta, você não tem que tratar bem uma professora que você fala, porra, eu acho que eu sei mais que ela. Isso tudo é importante. Passar por essas Essas né? etapas. Aham. Então, passa lá, seja um excelente aluno na faculdade, aproveita tudo que a faculdade tem. Sempre aproveitei tudo que tinha, fiz iniciação científica, dei monitoria, fui em todos os eventos que tinha, trabalhei onde podia e tal. Faz. Mas não deixe de estudar por fora, porque o suco tá fora. Pode crer. Que coisas você aprendeu na faculdade que depois você saiu e você falou, não acredito que tava tudo errado, assim. Puta, eu acho que eu podia inverter, do tipo, o que eu aprendi na faculdade que não tava tudo errado? Deixa eu ver. Difícil, hein? Difícil. Bioquímica, talvez. A base de bioquímica na faculdade é muito boa. Porque, assim, em nutrição, por exemplo, as coisas são engessadas há muitos anos, sofrem mudanças muito lentas. Essas mudanças são sempre lentas e muito levinhas, do tipo, a gente tem... o que falta em qualquer curso da área da saúde, que eu vou saber melhor falar, é que a galera não entende a importância de metodologia da pesquisa científica. Metodologia da pesquisa científica é te ensinar a estudar. Não, se você chega em alguém que é analfabeto e fala o que te falta é ler, você vai falar, não, cara, mas ele não sabe nem ler. Como é que o que falta é ler? Ele não sabe ler. Sem metodologia da pesquisa, você não sabe estudar. Sem saber estudar, você vai depender dos livros e do material da faculdade. Só que dentro de ciência, as novidades e as informações novas vão sendo sempre publicadas em artigos científicos. E isso por si já não é a solução, porque se você não sabe metodologia, você não sabe identificar um artigo e o motivo do para que ele serve, porque existem artigos diferentes para motivos diferentes. E se você não sabe isso, você cai na balela das manchetes. Então, olha, pesquisas indicam que... E aí você fala, puta, se é uma pesquisa científica, se ela foi feita por Harvard, se ela tem 2.000 pessoas sendo estudadas, isso é verdade. Tem que ser, né? E dentro de metodologia, você entende que não é bem assim. A coisa vai muito na tangente dessa máxima. Por isso que o ovo fazia mal pra saúde, e depois... Esse é o melhor exemplo. Quando você entende metodologia, você entende que não é que cada hora é uma coisa. A verdade já está lá. Ela está lá. Nós estamos num caminho para encontrá-la. Então, nesse caminho, uma hora a gente achou que era uma coisa. Outra hora a gente achou que era outra coisa. Mas a verdade está lá e a gente está a caminho. É que para poder chegar lá, se não souber estudar, se não souber metodologia, você não vai saber analisar as informações que estão sendo publicadas. Então, a medicina baseada em evidência, de, sei lá, 5, 10... Não, nossa, faz tempo que estou velha já. De 15 a 10 anos para cá, teve um boom muito grande entre o pessoal da área da saúde, e essa galera que teve esse boom de entender a importância da metodologia da pesquisa e de basear suas decisões médicas ou nutricionais, ou seja, que forem em evidência, entenderam o quanto isso é fundamental. E aí a gente começou a ser mais tranquilo, que as pessoas entendessem que só o que é dado na faculdade, ou só porque quem falou é um mestre, doutor, pós-doc, sei lá o quê, não vale. O que vale são as evidências. E uma vez que você entende que o que vale são as evidências, e você entende que elas mudam a todo momento, você não fica putão quando ela muda. Pode crer. Você não fica nervoso. Você fala, não, gente, isso é o cursar da bom, coisa, quer dizer é que isso. tá evoluindo o negócio. Exatamente. Em vez de eu ficar falando... E se fosse a mesma coisa? Sempre. E se todos... Porque o que a galera fala é, pô, muda toda hora e cada um fala uma coisa. Que bom! Se fosse todo mundo falando a mesma coisa e ela não mudasse... Quer dizer, que alguma coisa está errada, ou que a sabedoria da humanidade já chegou no seu ápice, o que é bem improvável. O que é bem improvável, que seria desesperador. Então, Seria. sim, vamos descobrindo mais coisas, vamos tendo outros resultados, vamos tentando outras coisas, levantando outras hipóteses, testando em outros experimentos. E aí, entender metodologia faz você saber olhar o material da faculdade e falar, calma, não é porque está aí há 20 anos que é isso, pelo contrário. Não é a Bíblia, né? Não é a Bíblia, exatamente. Faz você saber pesquisar, porque sem saber pesquisar, acontece o que acontece com a gente. A galera olha na internet e acha que está pesquisando. Não é assim que funciona. Então, e aí, uma vez que você entende isso, dá para aproveitar a faculdade para o que ela serve e não esperar dela o que ela não tem para dar. Pode crer. Vale a pena. Acho que é algo bom pra galera ter em mente aí, né, nisso, né? Até sobre esse assunto, metodologia, se um dia você quiser chamar alguém aqui, também te dou um nome bem bacana. Legal. É muito Vou legal, querer vale sim, muito a pena. Tô
Tô precisando de nomes Vai- aqui. Ó. Ah, não, deixa comigo. Mas, hoje em dia uma coisa que me deixa puta com esse negócio de estudo é que a galera fica pegando estudos que comprovam o pensamento que ela quer passar e aí nem critica o estudo e não, tem esse estudo, então é verdade. Aí, E pensa assim, ó, existe uma diferença, existem duas classes, os bons cientistas e os maus cientistas. E quando eu tô falando de cientista, eu não tô falando do cara que fica no laboratório, Jaleco. fazendo... não, cientista como eu coloco como alguém que tá perseguindo uma verdade. sim, Desculpa. Um bom cientista, ele tem uma teoria e ele a espanca. Porque ele quer ver se ela passa. sim. Então, o bom cientista tem a teoria e ele faz de tudo para ver se ela resiste. Uhum. Então, ele questiona, ele mesmo busca os outros artigos, ele mesmo busca as outras verdades, ele mesmo... Porque se ela passar nessa prova, aí ela... O mau cientista é aquele cara que tem sua teoria e ele se apaixona por ela e ele a protege. Entendi. Então, qualquer coisa que fale algo contrário àquela teoria, Ele ignora. ele ignora. E aí fica só buscando estudos que comprovam Isso. o que ele quer que seja verdade. né? Isso, então é assim, é a alma da pessoa, assim, aquela coisa, é a atmosfera da pessoa que você já identifica se ela é um bom cientista ou um mau cientista. Então, assim, quando eu falo sobre nutrição ou saúde lá, tanto no meu curso quanto no meu Instagram, o tempo todo eu tô falando, dizendo, olha, isso aqui é a verdade agora, mas eu tô 100% pronta para amanhã chegarem novas evidências sobre outro aspecto e eu me curvar as evidências numa boa. Pode crer. Porque eu tô pela evidência, Pode crer. não tô pela teoria. Faz sentido. Então, eu acho que é o caminho certo. Deveria ser o caminho de todos, mas Eu- como a gente não é ensinado sobre a importância da metodologia já na faculdade, Então, eles não ensinam isso. a não gente tem, ensinam- pelo menos na minha, a gente tem 6 meses. Aham. É um semestre. É aquela aula que é a última aula de sexta-feira, que a professora não tá conseguindo prender a atenção de ninguém e você fala, Será que é de propósito que eles fazem Acho isso? que não. Não? acho que não. Às vezes eu fico com umas teorias das conspirações em mente, que, o sistema quer deixar as pessoas mais gadas, né? Quer deixar... Fato é que é interessante, né? É muito interessante para a indústria alimentícia que realmente as pessoas acreditem que comer um produto que vem num pacote e que está escrito light, diet, zero é mais bacana do que comer uma maçã. Pode crer. Aproveitando que você entende muito sobre o assunto, uma dúvida que eu sempre tive. Sabe aqueles tezinhos que aparecem em algumas... De transgênico? Tipo, aparece em amarelo e tal. É como se fosse um negócio, a pior coisa do mundo. É realmente a pior coisa do mundo? Então, sobre isso, esse é um dos pontos em que a gente precisa se basear em evidência e o que a gente tem de evidência ainda é limitado. Porque quando a gente fala de coisas a longo prazo, a gente está falando de longo prazo. A gente está falando de, sei lá, 20, 50, 30 anos. muito mais. A gente está falando de trocar a geração e ver como é que... E realmente é uma coisa nova. Né? Não, sei lá quantos anos, não vou saber dizer. Mas o que você precisa? Eu queria um Red Bull. Ô, Lu, pega aí pra eu gelar ele. Ai, topa um também. Pega 2, então. Pega vários já pra deixar aqui na geladeira. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter noção de que o pessoal da agronomia, o pessoal da engenharia de alimentos e tal, eles também não estão para brincadeira. Existem métodos e formas de fazer testes que não dependem do cursar do tempo. Então, existem formas jeitos de replicar resultados e fazer análises que não dependem de deixar um negócio 10 anos ali para ver. Então, não há como não ter certa segurança e também não há como questionar totalmente, confiar totalmente nessa segurança. Pode crer. Penso que as duas coisas são muito importantes. Essa coisa começou a ser colocada nos produtos por uma questão legislativa, que eu acho justa. Entendi. Você precisa saber que você está consumindo isso. Que é transgênico, né? Que é transgênico, Não, que isso eu é... não quero, não. Você quer um monstro? Ah, não, eu também não curto muito isso, Eu não. prefiro... Você põe lá no congelador. Você põe no congelador? Você gosta do amarelinho, do Red Bull? Eu gosto. Cara, é o meu favorito. O de maracujá, né? É o tropical. Isso. Maravilhoso. É o que eu gosto... o que eu gosto mais é o azulzinho, mas o que eu... O azulzinho qual? O normal? É mesmo? mas Você já experimentou o verde de pitaia? Não, nunca... Puta, muito bom. O verde eu nunca tomei. Só o que eu gostava mesmo, que não era o azulzinho, era o amarelinho. Mas, bom, voltando nesse assunto do transgênico. Porque, tipo, na minha cabeça, velho, só porque é uma semente transgênica não significa que vai dar câncer, né? Só porque não. Mas há um questionamento válido. Que é, tá, beleza, quero ver a longo prazo. E aí a galera do outro lado vai falar assim, mas nós já vimos a longo prazo. Nós temos modos de replicar esse modelo, de alimento e ver o que... E os dois lados são válidos. Eu vou falar, tá, mas eu quero ver na prática, eu quero esperar. Porque, em teoria, é uma modificação genética da semente ou do substrato ali do alimento, né? É isso que significa. E aí também tem outra parte que é o seguinte, beleza, mas sem isso, a gente não conseguiria alimentar todo mundo.
Aí tem o outro lado que vai falar, não, conseguiria sim, é que o que precisa são projetos sustentáveis. Os dois lados são importantes. O que eu acho que é o final dessa conversa que é muito legal? Põe no rótulo. Deixa eu saber. Aí eu tomo minha decisão. Pode crer. Entendeu? Sim. Eu fico meio cético de que realmente só porque tem um Tzinho lá vai me dar câncer, entendeu? Até... Eu não Pô, como mas na- não, peraí. Porque eu não tenho coragem, tirando aqui o cigarro do Márcio, falar, não, é que eu não como nada transgênico porque pode dar câncer. Pô, é que eu tenho essa noção da realidade. A gente faz tudo errado. Sim. É que eu fico pensando, se tem o Tzinho ali, provavelmente não tem os melhores ingredientes no... Isso, ali, se eu comprar um negócio que tiver uma coisinha ali, né? Ó, eu diria assim, na máxima, quanto mais natural puder comer, melhor. Melhor. Na máxima é isso. Sim. Se você puder comer bichos, plantas e coisas fora de pacote, pô, não tem como isso dar errado. E isso sim, a gente tem a longo prazo todas as evidências que a gente precisa de que funciona. Sim. Agora, a gente não precisa pensar que só funciona a coisa no extremo. Então, na maior parte do tempo, eu vou dar preferência à comida de verdade, à comida natural e tal. Mas a título de não pirar, e por saber também que eu também me exponho à luz do sol sem filtro solar, e eu também estou no meio de radiação, e eu Tudo também... dá câncer, né? E eu também... exatamente. Então, eu só não preciso pirar. Carne é ruim mesmo? Não, não é. Por que tem tanta propaganda contra a carne ultimamente? Esse é um assunto longo, muito longo. O nome que eu vou te dar sobre medicina baseada em evidência vai falar muito bem sobre isso, que é o do Dr. Souto, é fantástico. Não. Eu não sei como eu conseguiria resumir isso, mas basicamente, de novo, o problema é a metodologia. Estudos que são levados em conta, dentro de metodologia, a gente tem uma pirâmide. Essa pirâmide é o seguinte, o que está na base dessa pirâmide é a base, é o que levou tudo a conseguir ser estudado. Mas conforme vai subindo os tipos de estudo nessa pirâmide, eles vão melhorando, eles vão ficando mais refinados a ponto da gente falar, tá, o que está na ponta da pirâmide é aquilo que a gente pode usar para prescrever. Entendi. Então, na base, a gente tem coisas como opinião de especialista, como que é aquela coisa do doutor fulano falou, mas ele é doutor, ele é não sei o quê, isso está na base. Estudos com modelos animais, estudos em modelos experimentais, isso está na base. Isso é importante? Pô, é muito importante. Mas aí não é o nível refinado a ponto de eu poder prescrever. Depois a gente vai subindo os outros tipos de estudo, e existem alguns estudos aqui no meio da pirâmide que são chamados estudos de coorte, estudos observacionais. O que são esses estudos? Eu pego uma população e eu observo. E aí eu observo e eu correlaciono algumas coisas ali. Então, por exemplo, eu quero olhar nessa população quem desenvolveu câncer nos últimos 20 anos e eu quero pontuar quanto de carne essas pessoas comiam. E aí eu vou achar uma correlação. Eu vou achar que, por exemplo, né, as pessoas que têm câncer são as pessoas que mais comeram carne nesse período. E aí eu vou falar, há uma correlação entre o consumo de carne e o aparecimento de câncer. Uhum. Esses estudos geralmente são os maiores, os que têm mais grana envolvida, mais gente estudada, são os mais longos, porque para você observar uma população, às vezes você leva 5, 10 anos. Então, esses estudos costumam tomar a mídia e ficar bem bonitos em manchetes. Quase tudo que a gente vê na mídia e que está errado é porque foi tirado de estudos desse tipo. Entendi. Esses estudos são inúteis? Não, eles são muito importantes, porque toda vez que eu vejo uma correlação que é muito forte, eu falo, tem uma teoria importante aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que submeter pessoas a um experimento. Então, aí eu vou fazer controlado. Eu vou pegar uma população de 1.000, 2.000, seja lá quantas pessoas for, vou dividir em 2 grupos. Para um grupo, eu vou dar carne, entre aspas. Para outro grupo, eu não vou dar carne. E aí, eu vou observar, já que agora estão como chama isso? As variáveis controladas, qual é o aparecimento, a incidência de câncer nessas 2 turmas. E aí, ali eu vou poder ter respostas que me levam à prescrição. Deu para entender mais ou menos isso? Essa coisa toda da carne, essa coisa toda da gordura, tudo isso veio de estudos que não têm esse nível de evidência tão alto. Entendi. Entende? Os níveis de evidência os níveis de evidência mais altos clarificam muito bem essas questões. E fica difícil você fazer esses estudos também, porque o cara não come só carne, né? O cara também tem outras coisas que ele faz na vida que podem E influenciar. isso é um viés muito grande, que é normalmente assim, poxa, o cara que já evita a carne porque ele ouviu que é ruim, também é o cara que toma suas medicações na hora certa, também é o cara que pratica exercício, também é o cara... E o cara que come carne porque não tá nem aí, sendo que tá todo mundo falando que mata, também é o cara que fuma. É o cara que tá nem aí. É o cara que tá nem aí. Então, até nisso há essas limitações. Por isso que a metodologia da pesquisa é um assunto tão vasto, pra gente entender que é tudo muito cheio de interpretações e não dá pra pegar um estudo, ou 10 que seja, e colocar lá e falar, tá vendo? Esse estudo aqui disse. Entendi. A gente costuma dizer que essa frase, estudos indicam, tem o mesmo peso da frase "tão falando por aí". Pode crer, pode crer.
Tá todo mundo falando, mas todo mundo quem? Mas tá falando baseado em quê? Mas tá... Exatamente. Eu acho engraçado essa guerra contra a carne que tá rolando aí. Pra mim parece uma... Eu sou o cara das conspirações, né? Então, pra mim, parece que existe, tipo, globalmente... Porque tem a questão da carne que ela é custosa de se produzir. Você precisa de mais terreno para produzir uma carne, as calorias em carne, do que você precisa para produzir soja, por exemplo. Você consegue alimentar mais gente num terreno igual produzindo soja do que produzindo carne. Aí eu tenho a teoria que os donos do mundo, eles sabem que está chegando um momento onde não vai dar para produzir carne para todo mundo, e aí eles querem meio que incentivar que as pessoas comam menos carne para eles não terem que lidar com o problema das pessoas ficarem putas de não poder comer carne, entendeu? Entendi. Você já viu o Jordan Peterson falando sobre isso, sobre a hiperpopulação da Terra? Já vi algumas coisas, mas me diga. Basicamente, ele dá uma quebrada nessa ideia de que nós estamos superpopulosos e superpopulados? Populosos, enfim, e que isso seria uma coisa que só vai em cadeia. Porque Como que ele quer? Basicamente, o que ele fala é o seguinte, a gente tem menos filhos hoje. Isso é verdade. E a gente vai ter cada vez menos. Isso é Até verdade. que a coisa anda em curva, né? Então, tinha muito, depois vai tendo pouco, depois vai tendo muito. Mas, basicamente, essa curva do para baixo é a que vai acontecer na sequência. Então, apesar de a gente falar, pô, tem cada vez mais pessoas, não, na verdade, a curva demográfica vai mostrar pra gente daqui uns 10, 20 anos que a gente tem menos pessoas. Então, o que hoje a gente olha como um problema pode não ser um problema daqui a 20 anos. Pode crer. Porque a gente está analisando a curva para trás. Mas, claro que tudo isso aqui eu tô só cuspindo ideia, devo estar falando um monte de bobeira. Mas, de qualquer forma, o que eu tô dizendo é, por um modo ou outro, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar na teoria da conspiração em si. Eu acredito em teorias da conspiração que tem dinheiro envolvido. Entendi. Não, é que eu vejo muita propaganda contra a carne, assim. E aí eu fico pensando, por que tá tendo tanta propaganda contra a carne? Porque, pra mim, a minha experiência pessoal, a carne é um dos melhores alimentos. Tipo, eu sou como carne, eu me sinto bem, eu não tenho azia, eu me dá energia. Sim. Se eu como só carne, eu não sinto tanta fome, eu consigo comer menos. E tudo isso que você está falando tem base científica, porque a carne tem nada de carboidrato, basicamente. E uma dieta muito cheia de carboidratos, naturalmente, vai te deixar mais letárgico, porque a sinalização de insulina é maior numa pessoa que come mais carboidratos e, naturalmente, uma das coisas que esse aumento da insulina causa é a letargia. Sim. Então, é normal que depois de um churrasco, você não jante, por exemplo, porque tem mais gordura, e a gordura é uma das principais responsáveis pela saciedade, sendo que depois de uma macarronada, 2 horas depois você está com fome. Pode crer. Tudo isso faz sentido. Pode não ser assim para todas as pessoas. Tem pessoas que metabolizam melhor carboidrato do que outras. Tem pessoas que não têm diferença nenhuma quando trocam a dieta e tem pessoas que veem a vida mudar. Pode crer. De qualquer forma, para mim, o que mais vale quando está falando de saúde é a questão da individualização. Porque tudo que a gente está falando aqui é em termos gerais. Né? Então, em termos gerais... E aí é aquilo. Mas no tete-a-tete com o meu paciente, ou na minha experimentação, como eu me senti, aí eu acho que é mais válido, faz mais sentido. Pode crer. É bom, eu queria falar pra galera comer carne, parar com esse negócio de achar que carne faz mal, carne é bom pra caralho. Fica na churrasquinho. É o quê? Picanhazinha. Um cupim daquele que... Com manteiga, bem Porra. gordurosinho. Tudo errado. Gordura é outra coisa que também falavam que fazia mal, agora faz bem. Então, é aquilo, né? Sempre fez bem. Sim. O grande negócio é... Porque o nome é gordura, né? E aí as a pessoa acha que se ela comer gordura, ela vai ficar ficar gorda. gorda. E é tão bizarro quanto falar que comendo verdura você vai ficar verde. Pode crer. A gente metaboliza as coisas, elas mudam dentro da gente quando a gente come, né? Elas são absorvidas de formas diferentes. O pânico com a gordura, que também datou 1900 e... Quando teve o boom? 20, por aí. E é interessante porque os dados que são publicados no começo da preocupação com o consumo de gordura e o aumento da doença cardiovascular, da ocorrência e das mortes por doença cardiovascular, o aumento dessas mortes começam a ser documentadas depois de 2 fatos muito importantes acontecerem. Um é da invenção do eletrocardiograma. Ou seja, antes já se morria disso. Só que não sabiam. E a outra coisa extremamente importante foi que foi numa época... Eu ainda tenho esse... depois eu vou te mandar. Foi por volta da época da descoberta da penicilina. Então, assim, as pessoas agora não morriam mais de uma causa X, mas há que se morrer. Então, se você não morre de uma causa, você morre de outra. Então, é natural que se eu impeço um tipo de morte de acontecer em grande escala, a outra vai aumentar. Entendi. Então, isso tudo é metodologia da pesquisa, você aprender a interpretar dados. E aí, nessa época, teve um cara muito famoso, e eu não consigo pronunciar o nome dele. Você consegue pronunciar o nome dele? Nicolás Novoselov, sei lá, Tesla. Ele é um russo e ele era bem entusiasta dessa ideia de que
as pessoas, ao comer uma dieta mais rica em gordura, desenvolviam um colesterol mais alto e por isso elas desenvolviam doença cardiovascular. E ele teve ali, né, naquela época, boas influências no meio onde ele dividiu essa ideia e essa ideia passou a ser corroborada. Os estudos dessa época são estudos ruins para isso. E mais uma vez, mesmo que esses estudos não servissem exatamente para provar essa teoria, eles influenciaram certamente o discurso para a população geral de que esse era o problema. Sim. E aí, uma vez que esse discurso está implantado, todo mundo que se preocupa um pouquinho começa a diminuir mesmo o consumo de gordura. Entendi. Por mais que depois de alguns anos os estudos, os experimentos provassem algo contrário, agora o mito já estava instalado, então era muito mais difícil de retornar. E a gente não está falando de um mito jogado no Twitter, a gente está falando de uma teoria jogada na Sociedade Americana de Cardiologia. Então, é muito difícil reverter uma coisa que foi plantada, tão bem plantada, muitos anos atrás. Pode crer. Por mais que hoje a gente tenha uma vasta evidência da baixa Correlação da gordura. correlação não, porque a correlação tem. Da baixa real importância do consumo de gordura num aumento de colesterol que seja realmente preocupante, porque até isso a gente não entende mais. Então, a gente chama de alto colesterol um exame que passou de 200, 230, sendo que não é assim que se analisa colesterol. Há todo um contexto para olhar. Pode ter um indivíduo que o colesterol normal dele é de 300. Exatamente. E aí, na verdade, a gente nunca olha o colesterol sozinho, porque o colesterol é seu primeiro nome. Se você chama Jacinto, tá tudo bem. Agora, se você chama Jacinto Pinto, é um problema. Então, eu preciso ver o resto. Se o seu colesterol está alto, mas você tem níveis de glicemia baixos, se você tem as suas apolipoproteínas baixas, se você tem outros indicadores ali baixos, ele pode não significar nada. Por outro lado, você pode ter ele levemente alterado, mas se você tem todos esses outros indicadores já no bico do corvo, ele pode significar alguma coisa. Por isso que precisa do profissional e não só do exame para avaliar você. Se fosse só o exame, você vai lá, faz. Você mesmo olha o valor de referência e fala, ih, tá bom, tá ruim. Mas não é isso, é olhar o contexto todo. E aí é nessa coisa de olhar o contexto todo, entender o contexto todo, que a galera se perde. Porque a galera vai pelo valor de referência e muito médico vai pelo valor de referência, muito nutricionista vai pelo valor de referência, justamente por não entender a base teórica e, principalmente, a importância da metodologia na hora de avaliar os dados. Pode crer, esse negócio de metodologia é realmente Você vai importante. curtir muito, vou passar o telefone do Souto para ele. Passa Você vai sim. curtir muito, o Souto é um cara fantástico. O que você come do dia a dia, assim? Como que é a sua dieta? Comida, na boa, comida, de verdade, do tipo, carnes e vegetais, ovos, queijos e eventuais porcarias, que eu também gosto bastante. Mas na base é isso. Carnes e vegetais. Esse é... Coca zero. Tá errado, hein? Mas, Tá errado? tem coisa que, Manaca, eu sempre falo pras pessoas, tem coisa Ninguém que não é pra perfeito, perguntar. né? Não é pra perguntar. Trouxe preto, arde a garganta quando engole. Ah, tá. Entendeu? Sim, Não bons indícios. Olha pra água e olha pra coca. Bota as duas do lado e fala pra mim, existe alguma diferença? Existe, né? O negócio dói pra tomar. Você tem que... Então, é óbvio que faz mal. É a mesma coisa do álcool. O álcool pega fogo. Sim. Não era pra tomar. E a gente toma. Mas, basicamente, eu tento, na maior parte do tempo, fazer boas escolhas e naquele 1% vagabundo, aí eu deixo a coisa ficar livre. Rola um sorvetinho. Ah, sim, não, e eu gosto muito de um sorvetinho, de um docinho, A questão minha é quantidade. Entendi. Eu aprendi ao longo dos anos que o meu negócio é quantidade. Então, eu funciono comendo pouco. Eu não funciono com grandes quantidades, até porque eu sou uma pessoa pequena, sou mulher, sou pequena, não preciso de grandes quantidades. Mas essa coisa poder comer grandes quantidades de coisas que pegam mais leve para conta, para mim não funciona. Eu prefiro ir direto no que eu prefiro ir nesse bolo aqui e comer esse pedacinho aqui e parar, do que fazer um bolo alternativo com farinhas alternativas, comer ele inteiro e depois ir lá na outra que é alternativa e comer inteiro e no fim das contas acabar indo... Então, mas isso também é individual. Eu tenho pacientes que se dão melhor com as alternativas. Pode crer. Eu tenho pacientes que preferem comer menos para comer direto o que quer. Também é da individualização. Entendi. Muito interessante tudo isso. Vamos abrir as perguntas pra galera, ver o que eles estão falando? Bora aí, então, Coquinha. Traz pra nós aí. Ah, é? O apelido dele é Coca por um motivo. Ele toma muita Coca. Disse que ele vai morrer. Não. Não é zero? Eu não entendo quem toma coca normal. Acho que eu experimentei uma vez na vida. Por isso que você gosta da normal. É porque você tomou ela a vida toda. Eu não sei. Quando uma vez ou outra, quando a gente compra alguma e vem errada, nós dois lá em casa a gente percebe e não é gostoso. Mas qual que é a vantagem de tomar zero? Não tem açúcar. Isso já é uma baita de uma vantagem. Mas não tem outros substitutos? Sim, mas não fazem Tipo, os tão adoçantes mal não fazem quanto... mal? Fazem. Tem um mito assim, que a Coca Zero é É bem pior, não faz sentido algum. Faz sentido Não faz sentido algum. Pior, não. Claro que não é uma boa escolha. Bom mesmo é água. Mas se pudesse ser sem açúcar, pô. E se eu tivesse que tomar uma bebida doce que não é refrigerante, qual que é a melhor? Puta, isso é uma questão, que é o negócio do melhor tomar o suco, né? É. E, na verdade, depende. Ah, é? Se a gente estiver falando de saúde,
óbvio. Ah, sim. Mas agora, e se a gente estiver falando disso, eu tô falando com alguém, por exemplo, que está trabalhando um período de emagrecimento. E eu tô olhando para a quantidade de calorias e de açúcar e de carboidratos que ela consome. Não dá para ela ficar tomando vários copos de suco. Tem condição, a gente tá contabilizando calórico. tudo, suco é calórico. Aí fala, pô, mas você vai falar para ela tomar Coca Zero? Não, vou falar para ela tomar água. É que dentro dessas opções, dependendo do objetivo e do que ela tá trabalhando naquela época, pode ser que para aquela opção ruim, entre aspas, que ela vai fazer, seja melhor aquela ali naquele momento. Melhor pra emagrecer, melhor tomar uma Coca Zero do que o suco de laranja. É que é difícil falar isso, mas é. Mas, mas não é, mas é. Aí vai lançar um corte. É, porque daí o corte é, nutricionista diz que é melhor tomar Tomar Coca Coca Zero. Zero do que suco. Não é isso. Ah, eu já tô tão acostumada que eu nem vou sentir a diferença. Viu? Já bota o link lá do Arrasta Pra Cima, que daí eu já aproveito esse cancelamento já. Já vende mais curso. Exatamente. Manda aí, Cocão. Ó, tem uma pergunta aqui do Radzinks, que ele mandou assim, ó. Boa tarde, Lara, Monark e Coca. Ainda sobre o uso de psicodélicos, ketamina, ayahuasca, DMT, cogumelo e várias outras substâncias, são as medicinas do futuro. Segundo alguns livros, os monges tibetanos usavam essas substâncias para alcançar a iluminação, seja lá o que isso quer dizer. Excelente conversa, valeu, galera. Ah, ele não fez uma pergunta, ele só fez um comentário. Mas até dá pra Se quiser falar. falar alguma coisa sobre... É uma coisa assim, o que eu vou falar agora não tem embasamento, é da minha cabeça. Mas da minha cabeça é o seguinte, essas coisas sempre estiveram aí. Elas estão aí. Né? Essas substâncias sempre foram utilizadas de alguma forma. Como ele diz, mesmo por outras culturas e em outros contextos. Então, eu penso que alguma função elas têm. É que a gente naturalmente deturpa a função e leva para um lado que não é legal, que foi o lado recreativo que todo mundo passou a levar depois de um tempo. Mas não há dúvida para mim de que existe sim, nesse meio, agora que eu estou estudando melhor isso, existe sim um ganho muito grande nisso e há um interesse muito grande de uma indústria farmacêutica que não tem interesse em resolver problemas muito rápidos e que tem interesse em te manter consumindo alguma medicação, um antidepressivo pelo tempo que for, há um interesse dessa indústria em não deixar isso acontecer. Então, eu estava agora nessa última viagem conversando com esse médico e eles têm um centro de pesquisa e de tratamento lá. E ele estava contando para mim de alguns resultados de algumas pesquisas que saíram recentemente com tratamento usando LSD, em doses controladas e controlar tudo mais, mas em que as pessoas apresentavam melhoras de quadro que faziam elas conseguirem deixar os antidepressivos em menos de 3 semanas. Pô, antidepressivo é um dos carros-chefes da indústria farmacêutica. Não é interessante para eles que você deixe de Descubra uma usar. nova. Exatamente. Então, eu acho que... E aí rola uma propaganda, né? Contra, talvez. Com certeza. Não há dúvida. Não há dúvida. Com certeza. Tem mais aí? O Radzinks fez 2 sugestões de convidado na mesma mensagem. Ele falou pra você chamar o Eduardo Marinho. Falou que o cara tem uma excelente história de vida, que abandonou tudo pra viver quieto, assim como você quer fazer. E falou pra você chamar também o Vela Trader, um dos maiores especialistas em economia e trader de Bitcoin. Da hora. Vamos ver, eu vou atualizar aqui pra ver, mas eu acho que só tem essa mesmo. Beleza? É, Ó, só galera, tem se vocês quiserem mandar perguntas pros nossos convidados aqui no Monark Talk, você tem que seguir a gente lá no Locals, monark.locals.com, tá bom? Você paga $5 lá, você vai ter acesso a perguntar para mentes incríveis o que você quiser. E aí todo mundo vai ver a sua pergunta. 5 doletas. Quanto tá o dólar hoje? 5 e alguma coisinha? R$5, né? É menos que uma assinatura no Netflix, eu acho. Não sei quanto que tá valendo uma assinatura no Acho que depende do plano. Depende do plano. Mas vale a pena. No Netflix você não pode perguntar nada pra ninguém. Só Exatamente. consumir. Você tá assistindo alguma coisa boa no momento? A gente só assiste coisa futurista. Altered Carbon, a gente tava assistindo. O que é isso? É uma série de futurística onde as pessoas transcenderam a morte. Ô, louco. Mas não é Netflix? No Netflix. Eles inventaram tipo um cartucho que você coloca aqui no pescoço e a sua consciência tá lá. E aí, se você morre, se alguém te mata, você pega esse cartucho, coloca no outro corpo e você tá... E aí a morte acabou, e aí tem todo um esquema político, né? O que acontece quando a morte acaba, tal, porque é interessante, a gente Que doido. só tem renovação porque os poderosos morrem, né? E é importante que morram. É importante, né? Muito Porque- importante. Que nós morramos em algum momento é muito importante, porque as Sim. nossas ideias precisam ir pro túmulo com a gente uma hora para que novas tomem o espaço. Exatamente, senão a gente ia virar perpetuamente os Putin dominando a porra toda aí. Pois é, pesado. É pesado. Mas é isso. Lara, obrigado. Obrigado Eu gostei muito. muito de estar aqui, muito obrigada. Valeu, Tô vai. muito feliz por você. Pô, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pelo Verdade. apoio. A Luana ficava contando você mandar as mensagens lá. E, pô, parabéns pelo trabalho aí, galera. Vai lá ver o trabalho da Lara. Ela tá no Instagram por enquanto. Por enquanto. Caso eu não esteja, eu tô lá no arquivo, já entra. Arquivo.com, que é o site? Arquivo.com.br. Sério? O arquivo também. Arquivo.com? É, Caralho. né?
Arquivo Lara Nesteruk. Ah, eu não tá. sei nada, por isso que eu levo Neto. Não, aqui eu fiquei surpreso porque arquivo eu É imagino uma que coisa, URL é o arquivo Lara Nesteruk, tem um aplicativo, e o aplicativo é de graça, qualquer um pode baixar. no Apple, no Google Play. Tá tudo. lá, e aí baixando lá, dá pra ver algumas coisas que tem ali liberadas e o resto que é para os assinantes. A assinatura também custa menos do que alguns planos da Netflix. Hã? arquivolaranesteruk.com. Boa, vai lá. Obrigado, Lara. Valeu Obrigada, mesmo. gostei muito. Tem mais, galera. Assina o Locals aí, porque senão vou ser demitido. Não, tô brincando. Mas assina aí mesmo assim, tá bom? Valeu, até mais.